Vai ter que entrar no... Tem que pôr uns zumbis assim no... Não, mas desliga, ninguém tá assistindo. Mas do Resident Evil, aquela voz tosca do primeiro. Então, mais uma vez, yo-ho, tripulação! Aí, seus pernas de pau! Estamos começando mais um Macaco Pirata, agora estreando numa nova paragem, num novo lugar. Nós trocamos de navio, nós saímos de um navio de bosta para uma verdadeira alfagrata. Exatamente, uma fragata luxuosa, hein, Flora? Eu não diria navio de bosta, mas é o que dava pro gasto antes. Então, fazer o quê? Até porque era a casa do... É a casa do hétero também. Tinha, exatamente. A casa do carpinteiro e a casa do faxineiro. E do médico e do médico, não. E locais. E do capitão também, né? Não, mas não é casa do capitão, é local. É locado. Isso. Então tá, falou. Enfim. Lugares locados. Tchau. Então, vamos mais uma vez, deixa eu fazer aqui o cabeçote, né, me apresentar novamente. Aqui quem vos fala é o capitão, o Caio. À minha esquerda, mestre das armas. Sou eu, Daniel Felipe na área aqui. Depois de 10 mil, 2 shots. Depois mais à esquerda. Eu não tô vendo. Mais à esquerda, o imediato, que nos propiciou aqui um espaço luxuoso. O Deco. Vambora. E, olhando a minha fronte, no sentido bombordo, no sentido de bombordo, tenho aqui o faxineiro. Salve, salve! O Pedrinho, o grande Pedro, faxineiro, herói o cara que nos tira dos maus herói lençóis. Da nova geração. Herói da nova geração. O cara que nos tira dos maus lençóis. E, à minha direita, o carpinteiro, o mestre do pau, que no momento está com muito frio, que esse aqui de cedro tá mais pra cetim. Vai. E o carpinteiro não quer esquentar ele. Não, ele é o carpinteiro. Carpinteiro não quer esquentar ninguém. O que mais madeira ele faz, sei lá. Nós vamos tacar fogo. Mas daí a carpintaria não. Imagina fazer fogo Que é uma merda da rosca dentro do navio que fica quentinho. Ô, louco. A rosca de quem? A rosca de quem? Com dinheiro público. Oh, meu Deus, não! Aí eu sou contra. Não vamos entrar em assuntos polêmicos, porque senão não vai dar certo. Não vai dar certo. Partimos para o assunto oficial, que é os 22 anos de Resident Evil. Exatamente, estamos aqui para metade da conversa, gente. Foda-se. Isso é assunto do capitão. Bom, nós temos um problema no navio. Temos um problema no navio. Nunca dá certo essa parte de tema. Essa parte temática, mas estamos aqui hoje realmente para comemorar os 22 anos do jogo. Da franquia, né? 22 anos da franquia, 22 anos do primeiro Resident Evil. Abrindo aspas, sem filmes, somente jogo. Vamos falar um pouquinho só dos filmes, só pra dar uma zoadinha. Só pra dar uma zoadinha. Só vai começar. Convenhamos que a Mila Vokovic é uma puta de uma gostosa também. Sim, pelo amor de Deus. Ela peladinha no quinto elemento era uma maravilha. Não, coisinha de Deus. Como eu estava falando, mas assim, 22 anos do primeiro Resident Evil e 20 anos, aí meus senhores, 20 anos do Resident Evil 2. Que é considerado por muitos o melhor. Que estamos. Vários indicativos fortes de que o remake está vindo. O remake do 2. O remake está vindo. Só ver o E3. Vamos ver a Claire em Full HD. Full HD, o Leon. Uma jaquetinha bonitinha, né? Crianças, lembrem, é pra jogar, não pra fazer outra coisa. Não, mas tá bom. Então é o seguinte, galera, vamos falar sobre então a história do nosso jogo da franquia, terror favorito. Começando pelo jogo, cara, não sei quanto vocês, mas assim, Resident Evil, pra mim, ele é uma experiência, assim, falando do primeiro, assim, né, a franquia como um todo, mas assim, o primeiro, ele é um troço que por si só, ele é um divisor de águas do videogame, né, cara, vamos falar a verdade. Temos aqui o nosso mestre das armas, que é um aficionado, ele vai falar com propriedade também. Ele platinou todos os Resident Evil. Eu tive a primeira experiência com Resident Evil, o primeiro jogo, né, que foi lançado em 96, como o Caio disse antes aqui.
Eu ainda tava lá nos meados da minha adolescência, lá pra 1998, 99, né? Quando eu tava com o meu PlayStation 1. Bons tempos, por sinal, né? Que o PSX ofereceu pra nós, jogos memoráveis, e o Resident Evil é um deles. E o que eu acho que é mais engraçado, a primeira coisa que veio na minha cabeça é aquela cena de abertura, aquele filme B, tosco pra caralho, né? Mas eu achava aquilo, sei lá, aterrorizante, né? Naquela época, quando eu tinha 12, 13 anos de idade. E é uma coisa meio interessante, porque isso era uma característica, na verdade, dos jogos pra PC da primeira metade dos anos 90. Esses jogos assim, né? A Capcom, e lembra que a Capcom, nessa época, ela tava investindo pra PC. Tanto Resident Evil 1 quanto 2 foram lançados pra PC. Então, mas é uma cena que dá um frisson, né? Aquele negócio lá. Os personagens de verdade, chegando, né? Isso, com live action, né? E os caras andando, né? Você vê que esse live action tem uma história engraçada. Não, sim. Mas deixa eu falar a minha experiência pessoal com isso aí. Porque, cara, eu morria de medo daquilo lá, cara. Eu morria de medo. E o primeiro jogo que eu joguei no Resident Evil, eu joguei o Director's Cut. Porque tem diferenças entre o Director's Cut e o Resident Evil normal. O Director's Cut, se não me engano, essa cena, ela é no Director's Cut, a cena é normal, não tem censura nenhuma, né? Os cachorros vão lá e comem o cara mesmo, aparece lá o cara se fudendo, sangrando e tudo. E no jogo original, né? Americano. No americano. No Resident Evil. Não no Biohazard. No Biohazard era assim. Já era assim. Não, no Biohazard era aí que mora o grande X da questão. Era preto e branco. E quando apareceu o cachorro cortava. Só via. E daí tinha a cena do cara já morto, assim, cara. Uma coisa bem horrenda. O que acontece, na verdade, é o seguinte: no Japão tem um grande problema, isso é até hoje, com essa coisa de violências, assim. Sim. Uma das grandes contradições deles, né? Quando é de verdade não pode, quando é desenho porque pode. Em anime a gente vê coisas. Então, mas daí é com relação a live action. A live action. E daí, essa foi a que foi primeiro. Na verdade verdadeira, assim, a primeira edição que foi para os Estados Unidos foi o Resident Evil normal, sem cortes. Aí teve o do Japão. Aí teve um problema, mandaram pros Estados Unidos uma segunda versão. Então existe um Resident Evil, tem uma segunda versão com uma capa parecida, que não é Director's Cut. Depois teve Director's Cut, que teve um episódio extra, assim. Teve um episódio extra também. Então, assim, tem trocentas versões nos Estados Unidos por erro de marketing, de logística da capa e por problemas dos Estados Unidos. Mas a versão que tem tudo isso que é Director's Cut, que é melhor pra pegar como exemplo, é assim mesmo, é tudo colorido, mata. Tem mais violência no jogo mesmo, o jogo é graficamente um pouco mais violento. Aquela CGzinha, primeiro quando a Jill encontra o zumbi, que aparece a cabeça do cara, né? Na verdade, tanto o Jill quanto o Chris aparece, né? E daí aparece um zumbi, né? Devorando o cara. Só que no original não aparece, né? Só aparece o zumbi e levanta. Não, já nesse aí tem o zumbi e a cabeça do cara rolando assim, com o crânio assim, exposto, cara. Coisa bem grotesca, bem horrenda, né? Talvez deve ter se censurado por causa disso. E aquilo me marcou, cara, pra você ter uma ideia, cara. Eu tinha um medo que, cara, eu fui zerar o primeiro Resident Evil 2 anos depois, com um primo meu jogando, cara, junto. Porque eu não conseguia zerar o jogo por causa que cagava de medo. Você viu uma ideia? Eu nunca tinha sentido isso num jogo. É a primeira vez. Eu sentia isso em filme, né? Vendo o filme assim do Fred Krueger, do Jason, mas num jogo eu nunca pensei que ia sentir, cara. E era um cagaço de louco, cara. Era uma coisa de louco. Era uma coisa assim, era uma experiência, cara, assim, porque o Resident Evil ele pegou a galera de surpresa justamente por causa disso, que, pô, você ficava cabreiro, o que vai ter na próxima sala? E o que vai acontecer? Aí você volta pra aquela porra, mudou uma parada. É que assim, qualquer questão. E os zumbis, e os bichos, pá. Resident Evil, ele vem porque a gente vai falar de jogos de terror, acho legal aqui comentar um pouquinho sobre a história dos jogos de terror, mas basicamente só pra ter uma noção. Primeiro, o jogo de terror começou com um jogo Atari, um negócio assim que você tinha que matar zumbi, assim, um negócio super simples, na época, né? É que eu tinha um jogo
que a própria Capcom... Nos anos 90 surgiu, final dos 80, começo dos 90, surgiu Alone in the Dark. Foi o primeiro graficamente que era terror. O Alone in the Dark, ele, se eu não me engano, ele é de 92, ele é o começo da era do PC, dos jogos para PC. O primeiro Alone in the Dark, ele tem gráficos que hoje em dia você olha assim, meu Deus, que tosco. Mas passava dentro de um apartamento. Exatamente. Não era dentro do apartamento, era uma mansão. Era uma mansão também. Mas você começava dentro de um quarto. Era um cômodo, depois você ia indo pros outros. Eu considero Resident Evil meio que com uma evolução do Alone in the Dark. Do Alone in the Dark, sim. Muito parecido, assim, a mecânica do jogo, assim, inicialmente. Sim, com uma coisa bem parecida. E o próprio Resident Evil, os criadores dele, o Shinji Mikami e os outros caras, eles falam que um precursor espiritual do Resident Evil é um outro jogo da Capcom que foi pro Nintendinho, que era o Sweet Home. Que esse jogo inclusive tem um filme. E ele tinha esse mesmo lance das portas para separar um cenário do outro, do loading das portas. Que é um negócio genial. Que no Resident Evil virou marca registrada durante muito tempo na série, né? Que você passava de um cenário para o outro e você atravessava uma porta. E como é que você fazia para carregar isso sem que houvesse a quebra de dramaticidade da jogabilidade, né? Você tinha o loading da porta. Então, atravessar a porta, rolava uma animação dessa porta abrindo com som e trilha sonora. Uma imersão fodida. Você ficar coisa. Esse negócio das portas é um negócio genial. Foi o produtor que descobriu uma maneira muito boa de enganar as pessoas. Como fazer um loading. Não é um de loading. Mas sabe o que é um negócio genial disso aí, dessas portas do Resident Evil? Porque cada porta é uma aflição, velho. Sim. Você tem uma... Cara, você vai abrindo aquela porta rangendo, abrindo lentamente. Você fala, puta que pariu, o que vai acontecer, cara? Será que o bicho vai aparecer assim, cara? E cada porta que você abria era isso, cara. É que nem você falou. Cada lugar, cada sala era uma um negócio assim... Uma emoção diferente. No Resident Evil 1 não acontecia isso. No Resident Evil 2, como já estavam lidando melhor... Agora eu vou falar só um pouquinho da questão das portas no Resident Evil 2. Como eles já estavam lidando melhor com o hardware da época, do 64. Inclusive uma evolução gráfica legal do 2. Não, mas é porque também eles estavam. Que já estavam no final da vida do Play 1 também. Eles, algumas vezes, essas portas realmente tinham zumbis no 2 e no 3. Tipo, sim, você abria certas portas e tinha um bicho e voltava. Então eles enganaram muita gente no Resident Evil 2 assim. Que o cara abria a porta, achou que não tinha zumbi, tinha zumbi. Aí eles fizeram que a porta não é um meio de segurança. Que quando geralmente é assim, você vai abrir uma porta, às vezes antigamente no Resident Evil, você tinha uma cena de loading. Então, ou seja, esse tipo de cena de loading dava ao jogador um certo indestrutível, vamos dizer, que o zumbi não podia matá-lo, porque ele estava passando de uma arena, de uma fase para outra. Entendeu? Aí no Resident Evil 2, eles fizeram o quê? Se ele está tendo uma transição de cenários, por que não enganar o jogador colocando um zumbi ali? Sendo que na verdade ele está ali, mas o jogador não vai tomar um dano. Só vai tomar dano quando ele entrar na sala. A transição continua a mesma. Não para dar susto, mas enfim, voltando ao Resident Evil. Resident Evil 1 tem um começo de grandes plots da série. A inimizade Wesker versus Chris Redfield. Cara, é que assim, a gente vamos ter que falar um pouquinho da história, né, gente? Porque senão a galera... Não, vamos pôr assim um aviso de spoiler, porque não tem como falar de todos os jogos da Resident Evil, pelo menos até o 4, sem falar de história. Porque assim, olha, meu filho, essa altura do campeonato... A história é uma cidade contaminada por bichos que são mortos vivos, saem comendo os cérebros. É isso. Tem um policial que vai matando na verdade, não é isso. A história do 1 é um pouquinho mais dramática, né? Resident Evil se resume a uma coisa: uma corporation. Guarda-chuva. Os bichinhos, os caras mais besta que tinha era o mote do Resident Evil não é zumbi. Foi o que o próprio o Shinji Mikami falou. É uma guerra contra uma corporação que usa a tecnologia de como que é bioterrorismo, uma arma biológica.
E isso Mas- é muito foda, porque se você for Tanto pensar, que o título cara, japonês já Biohazard. que é pra mim, eu não sei por que caramba que mudaram o título, porque é um título do caramba, cara. Porque nos anos 90 os caras mudavam. Não, agora eu vou explicar por que não foi. Porque tem aquela banda Biohazard. Então, pra não ter nenhum problema de copyright, nos Estados Unidos eles mudaram o nome pra Resident Evil. Que é um baita eu, do nome, eu prefiro Resident Evil, cara. Eu acho soa que mais... você se acostumou. É que Resident Soa mais assim macabro o termo Isso que eu ia falar. Biohazard. Porque você. Não, cara. Soa, porque o Biohazard. pelo contrário. Resident Evil, porque o Resident Evil, inclusive, você não fica sabendo do que se trata. Mas é um hospedeiro. É um hospedeiro, não. Sim. Então você sabe que não é uma coisa que está no ser humano, é uma coisa que vai ser o seguinte, introduzida no ser humano. Sim, Eu sim, entendo pelo nome Resident Evil e o Biohazard. O Resident Evil parece ser um terror mais, digamos assim, sobrenatural. A gente não sabe do que se trata Entendeu? até o final do primeiro É jogo. um terror sobrenatural. Parece o nome de jogo do terror sobrenatural. Se a temática do Resident Evil fosse sobrenatural, Resident Evil é um nome perfeito. Mas como é um terror voltado em zumbi, em negócio de biociência, Biohazard pra mim é um nome que casa perfeitamente com o nome do jogo, entendeu? Eu concordo. Porque evil, a ideia de evil é mal. Mal. O que vem no mal? É que, Mal gente, é nefasto. nefasto, Um assim. negócio assim. E não é bem o caso. O Resident Evil tem mais. É que eles não usam evil, é que nem no nosso. É. Que em português tem mal com L e mal com U. O americano já não tem essa dificuldade, porque um é evil, o outro é bad. Isso. Mas são a mesma coisa. Um é como se é mal com um, é mal com L. O mal do Resident Evil não é o com um, é o com L, é o mal de. Esse evil é de. macabro. Não é macabro. De macabro. É diabólico. Macabro. Diabólico. Entendeu? Não que. Umbrella é diabólica, é uma empresa com fins, porra. Né? Então, assim, Mas se todo você guarda-chuva. jogar, você vai descobrir que não é bem Umbrella. Então agora você percebe, Algumas todo pessoas guarda-chuva é do consideram. mal. Mas é sempre Umbrella, cara. Sempre Umbrella. Não, sim, mas eu tô falando que o problema é que os caras que tem lá. Bem, enfim, vamos vir para a história do Resident Evil 1, que é uma coisa muito legal. Cara, é assim. E é cheio de reviravoltas. Porque assim, o Resident Evil, justamente, quando você tem essa missão, né, do Alpha Team, que é ir de helicóptero para as montanhas Arklay à procura do Bravo Team, porque estava ocorrendo na cidade de Raccoon City os assassinatos macabros em que as pessoas apareciam, em que os cadáveres eram encontrados semi-devorados. E eles estão investigando, né, essa equipe especial da polícia de Raccoon City, que são os Stars. Eles estão investigando e eles são divididos em 2 esquadrões. O primeiro esquadrão desaparece nas montanhas Arklay e o segundo vai para tentar resolver e descobrir o que aconteceu com o primeiro. Exatamente, resgatar. E no caminho é que Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Burton e Albert Wesker se deparam com o mal residente, né, o Resident Evil. Que é Hospedeiro Maldito. Hospedeiro Maldito. É bem isso, a animação, aquele filmezinho Não, B. o hospedeiro maldito é o habitante hóspede maldito. mal, né? Maléfico, isso. E eles estão lá na montanha. O vídeo da abertura vocês podem achar em qualquer canto no YouTube. Ou Residência do Mal, né? Eles são surpreendidos na mata por cães zumbis, correm pra dentro. Sim, no acho que era o. Esse cão é mais icônico do que o zumbi, na minha opinião. Acho esse cão mais icônico do que o zumbi, cara. Esse cão é o pior, é um dos mais perigosos. É os mais chato de matar. Mais chato de matar também. E cara. Mas você acostuma 3 balaços dele. Um tiro de escopeta. Dica do amiguinho pra matar. de shotgun já mata. Não, mas assim, o dica do amiguinho, ó, apareceu ele, dá um passinho pro lado, que ele vai errar, a inteligência artificial sempre erra, então dá um passinho pro lado, ele erra, você aperta o botão que gira e dá 3 tiros e mata. Isso se chama jogar muito essa merda até aprender a zerar. Olha. Boa, mestre do pau, carpinteiro. Mas assim, a coisa é bem isso, assim. E daí eles entram, e daí pra se refugiar desse ataque zumbis que já mata um deles, né? Acho que era o cara da bandana, né? Que morre. Isso. Eu não lembro o nome dele, cara. Era. É o piloto morre. Não, o piloto não morre no. O Brad Vickers, que é o piloto, ele morre no 3. É verdade, deve esse matar ele, né? É isso. Que inclusive tem o zumbi dele no 2. No 2, exatamente. E no 1, só que acontece? Ele é do Bravo Team, não é? Não, ele era do Alpha. Do Alpha Team. Sabe o que aconteceu?
ele pegou o helicóptero e tava todo mundo ali na mesa. Sabe o que ele fez? Quando viu que a putaria tá acontecendo, pegou o helicóptero e vazou. Ele ficou com medo. Ele ficou com medo e vazou. Exatamente, ele era um cagão. Isso é magia. Ele era um cagão. Exatamente. Só que depois ele se redime, que no final daí a gente explica o que acontece. O lance é que é bem isso assim. Mas ele paga com a vida no Resident Evil 2? 3. Não. É que ele aparece. É que o no 2. 3 é o 2.1, né, cara, na verdade. É que o foda é que eles são ao mesmo tempo. Então, você vai falando das coisas, mas A história do 3 se passa um pouquinho antes do começo do 2. Quando o 2 começa, o 3 já estava acontecendo. É basicamente isso. É porque Como é que é? é que o 3. É que sim, a história do 3 começa 2 dias antes Antes do do 2. dois. E termina depois do. E termina 2 dias depois. Depois do 2, exatamente. Que foi? É... Que foi que Esses jogos aí não dá. É que assim, eles tinham um projeto de fazer um outro Resident Evil, que não fosse o 3. Só que eles tinham um problema. E já estava batendo a porta PlayStation 2, GameCube e companhia. Valendo lembrar que naquela época ainda tinha um console muito poderoso, que eu adoro aquele videogame, que é o Dreamcast. E eles já estavam batendo a porta e o Dreamcast já existia. Então assim, eles tinham que arranjar uma maneira do que fazer. Enquanto não surgiu o Resident Evil 4, eles acabaram lançando o 3. Depois veio o Code Verônica. Então, nesse limiar, que depois só foi ser transferido para o Play 2, vai ter uma versão do Play 2 anos depois do Dreamcast. Na verdade, foi uns 2 anos depois. Que já é bastante. O Resident Evil Code Veronica X, ele é o primeiro Resident Evil do PlayStation 2. E que é muito legal. Qual que é a história do Code Veronica? Aí isso a gente já conta. A gente vai contar um pouquinho Vamos desse. por partes. Vamos por partes. E assim, o Resident Evil, então eles se refugiam na mansão, né, pra salvar do ataque zumbis, né, o esquadrão. E lá a coisa rola, né? Eles se deparam com a primeira cena de Dedo zumbi. no cu e gritaria. Dedo no cu e gritaria. Cara, Resident Evil, cara, eu falo, eu tenho o Director's Cut original. Guardadinha, a pepita de ouro. E o Director's Cut americano. Pepita de outro, se você tivesse aquela primeira versão americana, Não, que é tipo Director's Cut, mas veio com a capa da segunda. Nossa, essa não tem. Não vale uma grana. Essa não tem, é verdade. Esses erros de marketing pelo menos dão ótimas coisas pra colecionista. Cara, vocês sabiam que a primeira versão do Resident Evil pra PC veio oficialmente pro Brasil e foi a Tectoy que licenciou e trouxe pra PC? Eu não sei, mas era capaz de vir em português, porque uma Sim, coisa... não, Não, você não veio em português. veio legendado em português o primeiro Resident Evil. Cara, uma coisa que vocês esqueceram de falar, mas é um negócio muito relevante pro Resident Evil, é o fato do Resident Evil ser rodado em gráficos pré-renderizados. O que é isso, amigos? É uma técnica de jogo, né, que os caras usam bastante design de jogo. Que são uma técnica gráfica, isso. Técnica gráfica que os caras usam fotos, né, pré-renderizadas, né, de Imitações reais. ou reais ou em 3D, só que eles em criam uma resolução melhor, né? Assim, Só que esses gráficos eles não interagiam com o cenário, ou seja, eles eram estáticos, né? Totalmente eles estáticos. criavam um fotorrealismo muito legal. Isso que é uma coisa muito legal do Resident Evil, porque parecia realmente que era um negócio realista, né? Claro, era estático, um negócio de, porra, não se mexe e tal. E era engraçado, né? Os caras quadriculados, né? Num cenário bonitão, assim. Mas isso dá um charme pra caramba no jogo do Resident Evil. É porque eles na época não tinham como fazer o gráfico em tempo real, que nem hoje. Na verdade, até tinham como fazer gráficos em tempo real bom, como por exemplo a gente foi ver no mesmo ano do Resident Evil 2 teve Metal Gear Solid. Não, mas não chega perto do que aquela imagem renderizada. Não, sim, não é a plasticidade do Resident Evil 2, mas era um gráfico também em tempo real. Aquilo ali foi a capacidade, o Metal Gear Solid 1 é a capacidade máxima do Play 1, cara, em termos de gráficos. Não, sim, mas eu digo, por isso que eles usaram renderizado, pra ser mais do que essa capacidade. Sim. Eles queriam transmitir uma sensação de realidade. Sim. Com os 3 primeiros Resident Evil, a gente viu um trabalho de plasticidade visual muito bonito. Muito bonito. Assim, era um puta chuncho que deu muito certo. Era o chuncho bem feito.
É o chucho bem feito. Cara, se a gente analisar, não dá. Eu acho que assim, não dá pra analisar muito porque era a ferramenta que eles tinham pra poder usar. Mas sabe como é que a leitura que eu faço disso? Eu vou agora usar uma metáfora pra uma coisa que eu vi esses dias, cara. Eu não acreditei, cara. Eu tava revendo esses dias uma cena icônica da obra-prima do cinema de artes marciais, O Voo do Dragão, do Bruce Lee. Aquela cena do Bruce Lee contra o Chuck Norris. A luta deles no Coliseu. A luta deles no Coliseu. Do Bruce Lee agora, do Chuck Norris. Chuck Norris levou um pau. Nossa. Mas bateu também no Bruce Lee. A cena, eles estão lutando no Coliseu e tal, né? Gente, várias tomadas ali não era o Coliseu de verdade, cara. Assim, quando, tipo assim, você vê que é cenográfico, assim, hoje em dia você com o olhar treinado percebe que, assim, tipo, eles estão andando assim pelo corredor e, tipo assim, é só um quadrado ali que é cenográfico, né? Os pilares ali da parte interna ali das arquibancadas do Coliseu, e o fundo assim dos corredores das arquibancadas é um fundo pintado, cara. Bem bonito. Sim. Assim, aquela pintura em perspectiva para fakear um fundo, né? Muito usada, muito clássica do teatro, né? Mas assim, é fake, aquele fundo não existe. E eu vejo assim que esses recursos, que é um recurso clássico do cinema, né? Você usar um fundo pintado para criar uma paisagem, dizer que aquilo é real quando não é. Eu vejo assim esses gráficos pré-renderizados que não só dos primeiros Resident Evil, mas assim Final Fantasy também. Vários jogos Nossa, Final Fantasy os outros, né? Vários jogos dos anos 90 para PC e para os primeiros consoles com leitura digital, né, com sistema de leitura digital de início. Então você vê assim que não é um chuncho, cara, é cenografia, cara. É a ilusão teatral da coisa. Resident Evil eu não sei se foi o primeiro a usar, mas foi o que difundiu mais, porque depois Resident Evil horrores. Não, mas se eu falar sobre os pré-renderizados, porra, não era um negócio complicado, cara. Você tinha que ter uma noção de espaço, você tinha que programar um personagem pra não ficar, né, transitando na foto, cara. Porra, aquilo, claro, é uma técnica assim que vou dizer, falsifica, né, a percepção, só que ao mesmo tempo dá um trabalho ali a arte ali. Outro jogo que abusou muito de terror dessa época, além de o Silent Hill não, porque Silent Hill, por incrível que pareça, era um gráfico do videogame, mas era Parasite Eve também abusava bastante. Parasite Eve também era tudo gráfico pré-renderizado. Final Fantasy, né? Final Fantasy. Mas eu digo de terror, né? Terror assim, foi Parasite Eve, né? Parasite Eve é aquele que era no fundo do mar também, que eu esqueci, que tem um que é no fundo do mar que acontecia isso. Mas não era do Player, né? Do Dreamcast, mas era tipo no fundo do mar, que você tinha até uma roupa de... Eu acho que era o Deep Fear. Deep Fear. O Deep Fear. Que de repente, 30 anos depois, começou a ressurgir agora de Inferno. Da Ubisoft esse jogo, se não me engano. O Deep Fear é um também que acontece no usa bastante também. Que é um jogo da linha do Resident Evil. Cara, eu lembro de um jogo que era eu lembro de um jogo que era Cold Fear. Não, Cold Fear. Cold Fear. Não, desculpa, eu me confundi aqui. O Deep Fear da Sega. O Cold Fear da Ubisoft, exatamente. Peraí. Deep Fear era da Sega. Isso. Tá. E o outro? E outro era da Ubisoft. Só que o Cold Fear não sei se era do Play 1. Deep Fear não, era do Play 2. O Deep Fear é o do Submarino. Do Submarino. Que é bem legal, inclusive, que você usa uma roupa de marinheiro, não? De escafandro. Aquela amarela pra ele entrar bem embaixo do mar, tem que matar uns bichos no mar, lá, uns bichão lá. Mas enfim, voltando a Resident Evil. E aí Resident Evil 1, o plot da história é o seguinte: eles entram dentro da mansão pra, no primeiro momento, sobreviver. Aí, claro, entre indas e vindas, eles vão descobrindo os bichos que tem lá e vão tentando entender que no meio do passar daqueles N puzzles que Resident Evil é entupido de puzzles, e tem o puzzle do piano até hoje, que é foda pra caralho. Não é o puzzle do piano, é de boa. É de boa quando você entende inglês ou quando você entende um pouco do que tá acontecendo lá. O cara que mesmo entendendo inglês não tava entendendo bolhufas do jogo, era um inferno pra entender o puzzle do piano. É que eu confesso que todos esses jogos dos anos 90, cara, eu só terminei eles porque eu tinha revista de game, cara.
Então, Ia detonado. Seu detonador. Não, mas cara, Resident Evil, quando você é criança, naquela época, bem dessas coisas, não sabia inglês, não sabia... Cara, você só tem um jeito de terminar essa porra, que é com revista, cara. Ué, por que você E não mesmo quando tentasse você entende ir na- inglês, eu fui jogar Resident Evil 1 depois de velho, agora com 20 e poucos anos, Sem consultar nada, sem só... consultar nada. Não é tão fácil não descobrir as coisas assim, que nem Silent Hill. vou falar um Você negócio. tem que quebrar a cuca pra É porque o entender. Resident Vou falar um Evil... negócio. O Resident Evil Tem muito tem- jogo que até hoje ninguém sabe metade das coisas. O Você Resident depois, vocês Evil... ouviram que depois de 20 anos, não tem nada a ver, mas depois de 20 anos, eles descobriram como matar o fantasma. O Resident Evil é o seguinte, ele tem, acho que se não me engano, 2 finais, né? Um que parece que, claro, tem lá não é 2 finais, acho que é 3, por causa do que são 2 personagens. Tem um final bom e um final ruim. O final bom, Todo mundo morre. tudo, acho que é o Barry Alan. e a outra menina, elas morrem. Porque, se não me engano, o Barry... Barry não morre, porque o Não, Barry não morre. Calma. O Barry acompanha a Jill. E a Rebecca acompanha o Chris. Isso. Se não me engano, eles são meio que um companion teu do jogo inteiro, né? Eles Só uma coisa, essa Rebeca é a irmã da Helena? Não tem nada a ver. Tem nada a Rebecca ver. é uma personagem... Rebecca era uma personagem do Bravo Team dos Stars, cara. Tá. Se eu não me engano, tem essa, né? Helena? Que Helena? Do Resident Evil 4. Nossa! Não, Resident Evil 4 não, Resident Evil 6. Não tem nada a ver, não. É a irmã da Helena. Ixi, que isso vai chegar lá. A Serena é uma outra Então, personagem. Tem muita água pra rolar até chegar nessa. Não, daí, se não me engano, tinha aquele lance de Lembra que nós finais só bons. temos Pausa pra edição. Só que eu não me lembro se o Barry ou a Rebecca morrem nos finais ruins. Cara, é que tá, eu não lembro mais eu lembro da história do Resident Evil porque assim, tipo, eu terminei o original e tal, só fiquei muito tempo sem jogar. E o que eu fui terminar alguns tempos depois, pelo Play 3 já, né, foi o remake. Eu joguei ele no GameCube, mas eu fui terminar ele só mesmo quando ele foi relançado pro Play 3. Ah, só. E no final do GameCube, da versão do GameCube, tanto o final que se você faz com a Jill ou com o Chris, eles se salvam, tá ligado? Tipo, o Barry Burton, o Chris, aquele final... Porque é o final canônico. É o final canônico, que todo mundo, que tipo assim, os companions, como você falou, eles se salvam. Eles se salvam. Eles salvam. O Brad Vickers, ele se redime no final, que ele chega na última hora lá, que ele consegue passar uma mensagem no rádio, ele consegue passar a mensagem e ele recebe e daí ele vai pra salvar eles. Isso mesmo. E daí quando eles já estão fugindo do Tyrant, que é o chefão do Não, jogo. porque realmente é o final canônico, né? Porque todo mundo ali sobrevive. É que assim, o que acontece... Tanto que daí depois nos outros Residents aparece a filha do Barry Burton. Isso, que no Resident Evil Revelations 2, né? Isso. É que no Resident Evil 1 a gente tem a história, o que vai acontecendo. Eu vou pegar o Chris aí como exemplo, porque é o que eu mais tenho nítido na cabeça, é os textos que ele vai lendo durante o jogo. Durante os textos ele vai entendendo o que se passava na mansão. Conforme você vai avançando ali nos puzzles e vai... A mansão pegando os textos. era na verdade o laboratório do Umbrella. No começo ele achava que era isso, mas não era, porque a mansão era como se fosse um grande esconderijo. O laboratório era subterrâneo. Era subterrâneo. Sim. Era fachada, só que assim ele vai descobrindo o que vai acontecendo. Ele vai lendo, Não era tão fachada, porque os caras moravam lá. Os cientistas, a equipe de segurança, os caras habitavam aquela mansão. Mas enfim, ele vai descobrindo essas coisas até o momento que ele pega um texto e um cara é citado, o cara que ajuda o Birk lá, que é o cientista, que ele já é citado nesse primeiro jogo, que é o do Resident Evil 2. E daí ele começa a estranhar, e quando o Wesker se vira no final, que o Wesker se revela e fala que ele é de verdade, que ele é como se fosse um agente duplo, ele estava a trabalho. Esse é o grande plot twist do primeiro. O Wesker se revelando como porque o cara que trabalhava pra Umbrella. Tanto que ele se revela matando o chefe do Bravo Team, que era o Enrico Marinho. Spoiler pra quem não jogou. Não. E mas eu já falei que esse negócio vai ter spoiler. vai ter spoiler a rolê. A roda. Cara, o troço já tem 22 anos, né, cara? Isso aí, esses caras também merecem. Ele mata o Enrico Marinho, isso então na versão clássica também e na versão do remake. E daí nisso que ele se revela, que daí tem aquela cena lá que ele tá lá com o laboratório lá, que daí ele, aqui ó, a grande versão da Umbrella, pá, daí abre o tubo gigante criogênico, criatura lá, o Tyrant, que era pra ser uma arma biológica, né, uma coisa pra usar em uso militar,
que é um humanoide que tem uma garra dessa idade, um bicho feio pra caralho. Uma garra de 3 metros. De 3 Foi feito à base do T-Virus. do T-Virus. Era o T-Virus. Então, o T-Virus a princípio é uma tentativa de melhoramento genético, não sei lá, só que deu errado e esse T-Virus acabou transformando os caras em zumbi. Só que o T-Virus manipulado, não sei o que eles fizeram lá, também tem esse lance aí do Tyrant, né? Que eu vou fazer o ser como que é? Forte, Perfeito. né? O ser perfeito. Que é o Ball, né? O Ball que é como que é? O Organic Weapon. Que é o, digamos assim, o mote de todos os Resident Evil. Sempre tem um Ball, né? No 1 tem o Tyrant, no 2 tem o Mr. X, também tem o Birkin, né? Só que o Birkin é o de Virus, né? No 3 o Nemesis, no 4 lá o Bull são as plagas, né? São a base de tudo. Enfim, cara, o Bull é o mote lá da Umbrella. A Umbrella sempre quis desenvolver o ser perfeito para ser usado para fins militares, né? Exatamente. Isso é uma coisa muito legal do jogo, cara. Eu acho isso muito foda esse lance. É tipo como se fosse Metal Gear, cara. Por isso que eu comparo muito a saga Metal Gear com Resident Evil. Os Metal Gear são os bons, cara. Né? Só que não são orgânicos, são máquinas. Né? Isso, mas é o mesmo lance. O cara tentando fazer uma tecnologia militar que é um troço escabroso. Isso mesmo. Mas enfim, aí no Resident Evil 1 termina. E esse é o plot principal. Resident Evil 1 tinha isso e era interessante por causa que era algo assim, inicial, né? Era algo muito novo. Se passou 2 anos e veio Resident Evil 2, que daí foi o que apaixonou muita gente pra série, né? Porque o primeiro Resident Evil, ele, cara, eu não sei se vocês repararam assim, mas ele era assim, tipo, quando o Play 1 o PlayStation 1 ele tava deslanchando, cara, sabe? Então, assim, jogo em 3D era ainda uma novidade. Até a galera fala assim, nossa, que jogabilidade horrível. Cara, na época, o pessoal não achava a jogabilidade ruim. Uma porque a jogabilidade... Primeiro, o forte do Resident Evil nunca foi jogabilidade. Nunca foi. Não, mas é que essa primeira jogabilidade mas era justamente pra forçar a questão de terror, porque naquela época você não tinha como dizer jogabilidade ruim, tá ligado? Porque as pessoas nem estavam acostumadas com jogos 3D, tá ligado? E a câmera era fixa daquele jeito também por causa de gráfico. Então, assim, o 1, o 2 e o 3 tinha uma questão técnica, na verdade. Sim. Isso é um charme, A partir do 3 que o treco muda já, que daí no Code Verônica já muda horrores. Exatamente. Né? Que até o Code Verônica, o Resident seguia essa linha É isso que os produtores falam. Como é que é? Daquela movimentação do personagem, né? Esse é um negócio bem, né? Como que é? Como posso dizer? E o que eu estou falando foi o que o Shinji Mikami falou em entrevistas, dizendo que era uma impossibilidade gráfica de fazer as coisas no 1, 2 e 3. Por isso no 2 e 3. Aquelas... o tanto que tem uma ideia, o Shinji Mikami uma vez ele falou que uma das ideias iniciais do primeiro Resident Evil é que fosse uma perspectiva parecida com o dos FPS. Só que, bem isso, por questões de gráfico, ficava muito impossível. Mas essa ideia da câmera em primeira pessoa ele reaproveitou em Resident Evil quando ele ganhou aquela versão chamada Deadly Silence pro Nintendo DS. Que daí você tem um modo lá de controle de faca, né, que a faca tipo, sempre foi um item meio inútil no Resident Evil, né? Porque... Olha, no Resident Evil Remake 1 não é não. Porque tem as daggers, não é a faca, são as daggers. Dagger. É diferente, são as dagas de defesa, quando o zumbi te agarra, né, que você mete. Mas a faca continua sendo um item meio inútil. A faca mesmo, a survival knife. A faca em todos os Resident Evil, isso aí não é exclusivo do 1. É o item pra quem quer zerar ela, tipo o jogo no maior de todos. Porque das sempre tem essa conquista. Eles que criaram a conquista, daí como um monte de jogo foi remake, foi colocado de novo nesse jogo da última geração. Sempre tem uma conquista que é zerar o jogo com a faca. Eu lembro que sem dar um tiro. Eu lembro que no Resident Evil 3 tinha duas conquistas, que uma era você zerar o jogo sem tomar nenhum dano, e a outra era você zerar o jogo sem dar nenhum tiro. E rápido, a conquista também que sempre tem todo Resident Evil é zerar em menos de X horas, assim, e sem save. Acho que 40 sem save, né? Diz que é zerar tipo assim. E uma coisa curiosa também no Resident Evil, falando em save, o sistema de salvamento do Resident Evil é um negócio meio que, vou dizer revolucionário, mas é um negócio muito bacana, né? Bem bolado. Você entrava dentro de uma sala, né? Você tava naquele ambiente tenso, tal, né? Matando os zumbis, e você entrava dentro daquela sala. Tinha uma trilha sonora diferente pra você relaxar. Da Save Room.
Que é aquele negócio da máquina de escrever. As Ink Ribbons. Ink Ribbon. Eu achei muito bem bolado, né? bolado, cara. É porque assim, os caras. Sabe o que eu acho legal? Quando você tem incapacidade. Impossibilidades gráficas, é porque o cara tem que usar o cérebro pra contornar isso. E era legal porque os caras tentaram e conseguiram. Contornaram pra, né? E o lance do Ink Ribbon é legal porque você tinha que era um jogo de sobrevivência. O que você tinha que fazer? Primeiramente, pra você sobreviver, você tem que catar munição pra matar o zumbi. Segundo, você tinha que pegar as ervas, né, e tomar o mínimo dano possível. E terceiro, pegar as Ink Ribbons pra salvar o jogo. Só para os maliciosos, ervas no sentido, no jogo, são medicinais. Todo mundo sabe disso. Não, que com certeza vai ter maluco que vai falar erva, o jogo agora é coisa drogada. As plantinhas, né, como fala. E cara, isso é o que define, ao meu ver, Resident Evil, a série como um todo, né? As como um todo, plantinhas. como um verdadeiro survival horror, cara, no sentido survival, muito mais do que o Silent Hill, que eu acho que é um jogo mais de horror mesmo. Eu não considero o Silent Hill como survival, porque o Resident Evil você tinha que pegar todos esses itens e administrar eles corretamente. Tanto que o inventário o quê? 8, acho que era 8. Não, 6 slots. 6 slots e você tem os baús. Ah, é verdade. E os baús você guardava. Não, mas pra fazer uma comparação interessante aqui, né? Que é do outro lado do lugar sujando o seu. Não, mas essa comparação é interessante entre Resident Evil e Silent Hill, porque o cara do Silent Hill, eu não vou lembrar o nome, porque o nome sou zero. Mas quando ele criou, que foi um trabalho de faculdade de design, porque ele era do curso de design. Olha só. E ele fez uma concept do Pyramid Head, foi aí que surgiu, porque eles viram o concept e acharam a criatura interessante. A ideia dele era justamente trabalhar com o psicológico, por isso que o Silent Hill trabalha muito mais com o psicológico do que com o horror explícito. Com o susto por si. O Resident Evil trabalha muito com o susto, com o negócio. Silent Hill não, Silent Hill trabalha mais com o psicológico. E o Silent Hill funcionar melhor não é só o gráfico, mas você tem que ler a história por trás. Porque a história do Resident Evil só vai tomar um corpo de verdade no 4, que é quando vai ter realmente uma carga mais cinematográfica, dramática. Assim. Na minha opinião, Code Verônica começa com isso, na verdade, todos os jogos do Resident Evil tem um negócio cinematográfico que eu acho muito legal. Mas o Code Verônica é a partir dele que começa a partir do Code Verônica que começa a tomar uma forma de mitologia. Não é tipo aquele negócio lá que, por exemplo, tem a mitologia de Metal Gear. Mitologia é que tem um mundo por trás daquilo tudo. Não é só Raccoon City e Umbrella. É um mundo por trás daquilo lá. E o Code Verônica expande esses horizontes. E o Silent Hill não. O Silent Hill desde o primeiro já tem... Claro que o Silent Hill trabalha de uma outra maneira com a história também. Silent Hill, para quem gosta de Dark Souls, dê graças a Deus a Silent Hill. Porque Silent Hill foi um dos primeiros jogos a trabalhar com essa coisa de que você completa a história. A história não vem toda para sua mão. Foi ele que começou com isso. Foi um dos primeiros. Tinha jogos de computador que fazia isso, mas de videogame e com expressividade foi ele um dos primeiros. E ele trabalhava assim, ele tinha lá os ditos files, né? Que não são files, eram anotações ou coisas diferentes, que iam contando um pouco do que tinha naquele mundo macabro que você estava vendo ali. Que no Resident Evil tinha as anotações dos cientistas que iam contando o que estava acontecendo, das pessoas que viveram lá, né? E daí o Silent Hill trabalha com o terror de você ler aquela história e entender o macabro que está por trás, assim. E o Resident Evil não, o Resident Evil é mais de você entender a perversidade da empresa, daquele ambiente e como você sobreviveria. E os dois trabalham de maneira diferente, por isso que eu acho que às vezes é muito infrutífero pessoas compararem as duas séries. Porque elas são totalmente diferentes, elas são coisas assim que é diferente se comparar Resident Evil com outros jogos que são parecidos, mas agora a proposta do Resident Evil é e aqui diga-se passagem, Konami, pode tomar no cu. Sabe, derrubar o projetaço que o Hideo Kojima estava fazendo. Não, derrubar o Kojima, defenestrar Hideo Kojima já provou que a Konami não tá mais aí pra... Aqui no Japão não existe muito essa de ser bonzinho, mas é que assim, o Sr. Kojima também não é Deus, não é santo. O Sr. Kojima também tem suas tretas por aí. Só que, né,
Ah, mas entre Konami Não, velho. e Kojima, eu sou Kojima, velho. Não, assim, mas eu tô falando que assim, a Konami é que eram dois egos muito grandes. Empresário japonês, vocês sabem que empresário japonês os caras tem um são ego sangue ruim. assim Sangue ruim, sangue ruim. interestelar. Comparado com outro ego interestelar, o Sr. Kojima tem um ego interestelar também. Também. Aí os dois tretaram, a gente defende o Kojima porque o Kojima falou que mesmo tretando queria terminar um projeto. Aí eu dou mais, não o braço a torcer, mas eu dou uns pontos a mais a ele que pelo menos ainda queria terminar. Porque ele foi homem que eu digo, ele foi o Metal Gear 5. O que aconteceu com o Shinji Mikami? O Shinji Mikami também tretou com a Capcom. Mas a Capcom depois meio que até foi mais de boa. A Capcom não foi uma treta. Tanto que ele lançou lá, ele entrou na Bethesda e fez aquele The Evil Within, em verdade. Mas falando então sobre a continuação do Resident Evil 2, ele é um jogo que toma. Cara, é isso que é legal do Resident Evil. Cada jogo que vem, ele vai se tornando. Englobando, né? Vai expandindo horizontes. É claro que o Code Verônica ele fez mais que isso, mas cada jogo ele foi, né, tornando uma coisa mais grandiosa, né? Que nem o Resident Evil 2 ele é legal por causa disso, porque ele é duas mídias. Eu me lembro que no PlayStation 1 era duas mídias, né? Que era... Sim. Não, é dois CDs. E um adendo a isso. Como que os caras fizeram? Até hoje isso é um segredo que ninguém entende. Como que os caras conseguiram colocar esse jogo inteiro dentro de um cartucho de Nintendo 64? Cara, aquilo foi um... Isso foi tipo assim, na época os caras... Cara, que absurdo. Esses programadores estão milionários. Sim, mas aí que tá. Eu não lembro, eu não tenho certeza, mas eu acho que no Nintendo 64, pra você rodar o Resident Evil, você tinha que... Tem o Rumble Pack, eu acho. Não é o Rumble Pack, o Memory Pack, o Expansion Pack. Expansion Pack. Assim, o Rumble Pack era pra fazer a vibração na 2 GB. O Dead Rumble. Eles compensaram o Expansion ele ia no console. Eles compensaram um jogo que, pense, 2 mídias de CD em 1998, acho que era, 97, dava 1 GB e pouquinho, porque cada uma tinha 700 Eles compensaram 1 GB cacetada dentro de um cartucho que cabia no máximo 180 MB. Sim. Esses caras fizeram uma proeza na grossa. Mas o dinheiro não faz. Mas houve uma engenharia ali no cartucho também. Isso houve uma engenharia no código de programação. Porque da maneira como eles programaram, eles não criaram objetos. Eles fizeram o próprio código criar o objeto. Então você economiza uma memória do cartucho absurda. Não, mas... ao invés de você ter, digamos, Mesmo assim, foi um mérito dos caras. Sim, foi um mérito. Tipo, imagina, os caras conseguiram compensar um negócio. Ficou aberto. Imagina compensar tudo aquilo. Sim, mas aí é que tá. O que eu tô explicando é o seguinte. Entre você criar, em termos técnicos do game design, você criar um prefab para colocar no jogo, você pega o próprio código e faz ele criar um prefab. Isso é legal pra caramba, hein? Você fala, não, sim, você, tipo assim, e assim, a gente vê assim que é um jogo, mas perceba até hoje essa proeza memorável é a Nintendo. A Nintendo, não, sim. Os caras da Capcom tem um cartucho guardado dessa proeza. Sim, foi uma coisa. Não, e a Nintendo, e houve um investimento da Nintendo para que esse jogo saísse. Sim, porque a Nintendo tava perdendo o mercado de uma retardada, porque eles implicaram nesse negócio de cartucho. Vocês sabiam que o Resident Evil 0, ele era para sair pro Nintendo 64? Tem um beta da primeira versão que era pro Nintendo 64, que era aquele gráfico meio parecido com o Resident Evil 2, 3, que é tipo assim, acho que era a primeira. Eu vi esse vídeo, não é a primeira hora. Primeiro uns 40 minutos, não, é a primeira hora. E é exatamente igual o do Nintendo 64, só que com o gráfico de PlayStation 1. Exatamente. Era muito louco esse negócio. Você olhava e falava, nossa. Diz que ninguém acreditava que o Resident Evil 2 ia pro 64. Ninguém acreditava. Que na verdade o Nintendo 64 ele tinha uma capacidade gráfica superior ao do Play. Só que o processamento dele era inferior que o PlayStation. O problema, na verdade, era a mídia que não cabia nada. Porque eles não podiam. Por que nenhum Final Fantasy foi pro 64? Porque não cabia CGs. Era só isso. Não cabia o tamanho das CGs. E também porque a Nintendo foi babaca também com a Square durante um tempo. Mas a Sony ficou mó feliz porque a Nintendo perdeu a chance da vida quando ela se recusou a lançar aquele videogame com a Sony. E a Sony falou, então nós vamos lançar. Pra quem não sabe, o PlayStation. Decisões dos japoneses. O PlayStation era pra originalmente ser um drive de CD pro Super Nintendo, minha gente. Acreditem se quiser. Tem até o protótipo lá. Então, era uma parceria entre a Nintendo e a Sony. E que não vingou. Hoje os japoneses da Nintendo
toma um café amargo Amarguíssimo. dessa decisão. Cara, e assim, o PlayStation, ele é um marco, assim, pra indústria do videogame, né, cara? Porque foi quando uma Major chegou pra Soft House e falou: ó, galera, não vou botar pressão em vocês. Vocês produzam o que vocês quiserem pra mim. Se quiser produzir pra Nintendo, pra Sega, vocês produzem. Se vocês produzem pra gente, beleza. E mais legal, a nossa mídia é CD, uma mídia barata. Porra, cara, Aproveitaram, porque eles eram uma empresa muito poderosa com o Walkman. Eles ganharam muito dinheiro. Eles precisavam do dinheiro naquela época. Então, assim, você pensar, a Sony, o que a Sony fez? A Sony foi liberal com o mercado de videogame. Ela entrou com um projeto liberal. O PlayStation era isso, cara. Era uma máquina liberal. As empresas podiam produzir livremente para ela. Ela não botava restrição, ela tinha o interesse de produzir as coisas dela, tal. Como hoje em dia a gente vê que a Sony, ela tem muito título dela, exclusivo e tal. Mas assim, você vê assim que a proposta do PlayStation, o PlayStation ele nunca chegou, ele nunca foi um troço pra, assim, não, agora nós temos aqui as marcas que vão bombar. Agora ele tem umas marcas fortes. O PlayStation sempre foi, desde o primeiro até o PlayStation 4, ele sempre foi vendido como um grande equipamento, um console de tecnologia. Então aqui você vai ter um equipamento de excelentíssima qualidade e as marcas é que vão vir, cara. A gente não vai pressionar as marcas que se interessam. E as marcas se interessam, cara. As marcas se interessam. Só um adentro. Vamos passar pro Resident Evil 2 ou vamos ficar no 1 ainda? A gente tá falando. Estamos falando, a gente só dando um adentro aqui. Tá. E o Resident Evil 2 tinha esse puta. Foco no Resident Evil. Foco no Resident Evil. Tinha esse Outro dia a gente fala. Foco no zumbi. Foco no zumbi. E a gente fala assim que o Resident Evil 2. Bom, não ele foi. Que esse ano ele tá fazendo 20 anos, né? Ele tá comemorando 20 anos. O Resident Evil 2, ele foi assim, porra, um puta jogo pra época dele. Pô, quantos finais tem aquilo, cara? Cenário A do Leon, cenário B, cenário A da Claire, B também. Daí tem o final lá do. Primeiro que o jogo começou assim. Tem o The Last Survivor. Não, e o interessante do jogo é que antes mesmo da criação do jogo tem uma questão das betas. Porque assim. Acho que foi. Nossa, a Resident beta, Evil é uma beta que assim ficou tão famosa que 1,5, né? um dia eles lançam um jogo por causa da beta. Porque quando foi feito Resident Evil 1 foi um puta estouro. Daí os caras da Capcom têm entrevista e pensaram, foi uma grana considerável, vamos fazer Resident Evil 2. Óbvio, né? Só que daí eles tinham feito uma beta que tava tipo quase pronta. Tava praticamente pronto. 80% de um jogo é pronto, né? Se faltava polimento, algumas coisas assim, mas falavam, tava pronto. E eles testaram e os caras, os executivos falaram, não vamos gostar dessa mina aí, porque era uma mina, não era pra ser a Claire, era pra ser uma mina tipo motoqueira. E o Leon, ele começava de maneira diferente, tinha mudança na história, o cenário. O Leon começava dentro da delegacia. Aí os caras falaram assim, puta, não tá legal. Daí os caras do jogo falaram, mas que merda, tipo, faltando um ano pra entregar, vocês querem que a gente refaça do zero? Os caras, queremos, se virem. Então Resident Evil 2 surgiu na real de executivos brigando pros programadores e designers e todo mundo trabalhava no jogo de fazer. Por isso que tem muito reaproveitamento dessa beta. Mas essa beta ficou conhecida entre os fãs. Tinha algumas coisas que os fãs gostavam. Pra mim, o melhor modo de Resident Evil 2 foi o modo Array. Você começava com uma metralhadora giratória infinita e uma metralhadora e um lança-granada infinito. Arrange Mode. Arrange Mode. Mas é que você tinha que zerar o jogo. E de acordo com o que você ia passando... Não, cara, tem uma versão dele que já vem com o Arrange. Só que tem um detalhe. Nessa versão do Arrange você seleciona. Mode, você seleciona. Só que dentro dessa versão tem tipo um Nemesis, que ele vai perseguindo você, que ele é inteiro verde. Tem tipo um Nemesis na... Tem tipo Eu acho que é o Mr. X. Porque ele tem uma roupa meio esverdeada assim. É tipo um verde cor a versão melhor do Resident Evil 2 é ele praticamente Tofu. Digamos, o do Tofu, a questão da força, ele é praticamente a mesma coisa. Que era uma piada interna do o visual dele é meio parecido. O visual dele é meio parecido, só que, cara, pro Resident Evil 2, ele é foda pra caralho se zerar o Tofu. Com o Tofu você tem que, eu acho que pode tomar dano, não me lembro o que era. Um monte de coisa. Que tem uma versão Tofu, mas enfim, essa é uma piada interna dentro do jogo. Enfim, tem a versão Tofu. Uma coisa interessante do Resident Evil 2, que eu acho até foda, é aquele negócio lá da... Ai caramba, o que eu ia pensando? Dos dois jogos, né?
Deve ter praticamente 2 jogos em um. Cara, você joga 2 jogos, cara. Você joga 2, claro, é o mesmo cenário, só que você joga em 2 perspectivas diferentes, assim. E bem diferente. Bem diferentes, porque e outra coisa, uma perspectiva é mais difícil e que a outra, né? O do Leon é mais complicada por causa que a do Leon, assim... Não, na verdade, as duas têm certas complicações, porque no Resident Evil 2 a gente não tinha esses partnerships, né? Era uma relação diferente, porque no Resident Evil 2 com o Leon você tinha a Ada e com a Claire você tinha a Sherry, que é a menininha. Que é a filha do William Burke. E assim, as duas, essas companheiras, tinham maneiras diferentes. Por exemplo, a Sherry não tinha que fugir dos zumbis, mas ela entrava em lugares pequenos, ela fazia coisas que a Ada não fazia. Em compensação, a Ada te dava aí assistem, ela literalmente metia bala junto dos bichos lá e isso ajudava. Só que era uma versão diferente, não era que nem no Resident Evil 1 que você tinha... Era igual, sabe? Eram pessoas diferentes, mas a função era a mesma. No Resident Evil 1 era meter bala em bicho. No Resident Evil 2 não, elas tinham funções totalmente diferentes. A Ada fazia uma coisa, a Sherry fazia algo. Na verdade, eles não faziam quase nada, né, cara? Eles estavam mais pra complementar a história. Mas a Sherry fazia uma coisa, a Sherry e a Ada no Resident Evil 2. Porque elas têm os plots, as paradas. Não, se não me engano, Não, no Resident Evil. Então, eu estou falando, essa foi uma grande evolução. Resident Evil 2 foi uma evolução porque você controla eles, né? E é diferente, a jogabilidade é diferente. Não é tipo a Ashley do Resident Evil 4, pelo amor de Deus. A Ashley lá. Nossa senhora. É ruim, hein? Meu Deus. Puta que pariu. O que o jogo tem de bom, aquela guria tem de ruim. Resident Evil. Não podia nem olhar as bundas dela que ela reclamava. You pervert. O Resident Evil 2 ele marcou a época e ele assim bombou de uma forma. Ele foi um. Lembra a época fodona do Resident Evil 2, né? Que a galera fala: caralho, esse jogo é foda. Eu falava do Resident Evil. Cara, e assim, aquele ano foi o ano do Resident Evil 2 e do Metal Gear, cara. Não tem pra ninguém. O ano 98 foi perfeito. Foi ano espetacular, né? Mostrou, matou a cobra e mostrou o pau. Só jogão, né? Resident Evil 2, o Metal Gear, Final Fantasy 8. Que mais era que tinha de jogo bom? Era o Ocarina of Time. Não, Ocarina of Time é 97. Não, se não me engano era 98. Majora's Mask era 99. Pesquisa no Google. Ou 2000. Não, Majora's Mask é 2000. O Ocarina of Time é 98. É isso. Eu acho que no Japão foi em 97, mas no Ocidente chegou no... Enfim, mas brilhou em 98. Sim. Mas que é o estranho hoje em dia, porque antigamente era primeiro o Japão, depois o Ocidente. Hoje em dia é primeiro o Ocidente e depois o Japão. É porque o público, o maior público está no Ocidente. Ou seja, o mercado de maior acesso é o Ocidente. Mas eu vou falar um negócio. Tirando a Nintendo. Até o começo dos anos 2000, quem desenvolvia jogos realmente eram os desenvolvedores japoneses. Sim, que o mercado assim, pesado. Não é que era um mercado pesado, é que ficava lá os jogos. Por exemplo, Nintendo de lá, Sony de lá, Sega de lá, era tudo de lá. Né? Só depois dos anos 2000 que realmente foi quando a Microsoft começou a meter grana pra cacete. Não só a Microsoft, a própria Sony. A Sony of America a ocidentalizar o mercado dos games. Sim. Porque ele começou a ter muita sucursal na própria Europa, nos Estados Unidos. E também foi. Mas cara voltando Resident Evil. Voltando Resident Evil. Resident Evil é japonês, a equipe é japonesa. Cara, Resident Evil é um troço totalmente japonês. A gente escapa aí, que a gente vai dar uma volta. A essência do foco longe, nós vamos voltar pra cá. Sim. Bom, foi, cara, bombou pra cacete. Né? E daí a gente... Coisas revolucionárias, vamos listar coisas revolucionárias do Resident Evil 2. Tratamento de personagens secundários melhor, personagens secundários marcantes. Até o chefe de polícia lá, que aparece 30 segundos, você lembra dele até o final do jogo. Até o final, sim. Então, assim, personagens marcantes. Segundo, a história mais bem elaborada, contada. A jogabilidade melhorou. Jogabilidade melhorada. A questão de 2 jogos em um. Os loadings são menores também. É que eles já estavam dominando, né? É uma questão de evolução, mas que já estava no final da vida, eles já estavam sabendo usar melhor, né? Tava da metade pro final, então eles já sabiam usar melhor o hardware. E otimizado. Cara, mas vamos falar assim, avassalador sucesso, solidificou o nome da marca, e ele foi nessa época também que Resident Evil começou a ter os seus
teve o seu primeiro spin-off, que era o Resident Evil Survivor nos Estados Unidos e Gun Survivor no Japão. É o mesmo jogo, mas com esse nome de... Como eu já disse aqui em off aqui pra galera, foi uma iniciativa da Capcom com a Namco e a Sony, cara, pra lançar aquela pistola Guncon, que é a pistola do Time Crisis, né? Tanto que só 2 Gun Survivor se passam no universo Resident Evil. O terceiro Gun Survivor é no universo do Dino Crisis. Dino Crisis, que é o Dino Hunter do Play 2, é o Gun Survivor 3, cara. Foda isso. Não, tipo assim, por causa desse lance da Guncon. Mas é um spin-off bem, assim, abaixo da qualidade de Resident Evil. Resident Evil vai ter spin-offs bons já a partir da época do PlayStation 2 e do Dreamcast. Na verdade, primeiro o Dreamcast. Aí que tá. Resident Evil. Bom, vamos falar do 3 ou vamos falar do Code Veronica? Porque o Code Veronica era pra ser o Resident Evil 3, vocês sabem disso, né? Não, sim, não, mas tem que terminar o 2, porque tem que falar da história, né? Não, a gente já falou da história de ter. Que ele tá chegando no Raccoon City, aí, primeiro dia na polícia. Quando ele vai chegar. Se no primeiro Resident Evil a gente tinha os experimentos da Umbrella na mansão, no 2 a gente teve a catástrofe daquela porra daquele vírus do caralho se espalhar pela cidade. O primeiro selinho que ele dá na vida é com a Serena. Olha os caras, meu Deus do céu, os caras. Estamos Pokémon, falando de Resident Evil e assistindo Pokémon. Não, detalhe, a gente tá falando do Ash Ketchum quando perdeu o bebê, cara, que isso? Ele perde só na 6ª geração. Na 6ª geração. Tá, foco, vamos voltar pra cá. Vamos voltar. Voltando ao assunto. Resident Evil, quem tava falando? O Caio perdeu. A história, Resident Evil 2, né? Que o Leon vai no primeiro dia de Não, é o... É o Leon, tá certo? O primeiro dia dele na força, força, né? policial dele. Chega a cidade já tá um inferno. já tá no inferno. E a Claire Redfield, irmã do Chris Redfield do primeiro jogo, ela vem pra visitar o irmão. Na verdade, ela tá vem procurando ele, que ele tá porque- desaparecido. Isso, desde o incidente lá não tem O começo do jogo não é ele entrando no carro da polícia junto com a menina, daí bate um caminhão nele e eles se separam? Isso. Sim, exatamente. É a Claire. Quando ele chega na cidade e vê que tá tudo tomado de zumbi. É que a descrição. É que assim, a CG inicial do jogo é o seguinte: tem um caminhoneiro, esse caminhoneiro vai lá encher a gasolina, de repente ele é mordido porque o cara já tinha virado zumbi lá no posto, e daí esse caminhoneiro tá andando. De repente, Também vira zumbi. Também vira zumbi. Aí o Chris tá lá todo felizão, primeiro dia de polícia. O Chris não, desculpa, o Leon. Todo felizão, primeiro dia de polícia, alegrão, lá, pô, vou começar o trabalho, lá, cantarolando no carro, de repente. Uma guria bate assim, nossa, socorro! Que ele olha assim, a Claire, que ela vem correndo, e ela entra dentro dele, põe dentro do carro, porque ele vê os bichos, não acredita que tem um zumbi, né? Ele vai lá, quer dizer, que ele vai investigar e ela acaba encontrando ele e entra dentro do carro e ele leva, né, pra ajudar. Aí o que acontece? Os dois estão andando e daí esse caminhão inicial, da CG inicial, se desgoverna. E quase bate neles, daí ele tem que desviar, né? Acho que bate neles. Não, ele desvia, daí ele dá um encostão. No final das contas, ele acaba batendo e ele daí começa o jogo. Começa o jogo, quando tá um incêndio. E é um caminhão tanque, se eu não me engano. Que começa um incêndio. Daí o que acontece? Depois os dois vão ter que ir pra polícia, né? Lá Pro departamento de polícia. Pra tentar contactar os Stars, né? Exatamente, pra contactar a polícia e os Stars também. Isso, os Stars. Só que é o seguinte, eles acabam meio que descobrindo meio que, digamos assim, uma trama, né? De... Como que era? Qual que ele leva pra ir lá com o Birkin lá? Porque assim, eles chegam na delegacia e daí vem que, tipo assim... Tem aquele delegado corrupto lá, né? Exatamente. Tem todo esse plot que a Umbrella estava infiltrada ela não tava, a Umbrella não era só a mansão zona que escondia o laboratório. A Umbrella estava na cidade, cara. Tava na cidade inteira. Eles mandavam tudo. Inclusive no departamento de polícia tinha muita coisa ali que era tecnologia da Umbrella. A Umbrella seria praticamente o governo no jogo, né? A Umbrella, exatamente, ela é uma empresa tão poderosa que ela vai se infiltrando em segmentos do governo. Segurança nacional. E saúde. E né? saúde, porque imagine, cara, é o primeiro perigo. Aí, daí tinha o lance lá daquele delegado maluco lá que, se não me engano, ele tinha uma parceria com o Birkin, né?
E ele... Inclusive ele é um boss do Resident Evil 2, não é? Não, Você ele não é um mata boss, ele, não bate. ele é um babacão. Ele se ferra lá. Daí eles acabam descobrindo isso aí, né? Daquela coisa do Burke, né? Que tem o D-Virus. O D-Virus é um vírus mais... não sei se seria meio que um upgrade do T-Virus, né? Ele era um lance, ele era um agente mnemônico, era uma parada que era pra conter o T-Vírus que o Birkin desenvolveu. Em paralelo, ele trabalhava para Umbrella. Ele trabalhava junto com o Wesker, né? Com o Eu Wesker. não ele lembro, trabalhava mas com o a filha dele, que é Cherry, né? É isso. Que junto com a Claire é sequestrado, um negócio assim. Eu não lembro direito até hoje como funciona, que é por isso que ele injeta em si mesmo por vingança. Porque justamente pra tentar ter a revanche dele contra a Umbrella, cara. Muita coisa do Resident Evil 2 que não foi explicado depois no jogo do Wii, que é aquele de gatilho, Dark Side Chronicles e Umbrella Chronicles, que contou muito, porque eles aproveitaram, porque assim, como é um jogo de gatilho, esse é um dos spin-off bom. Que, assim, é um arcade shooter. É um arcade shooter, que era uma maneira, de economizar dinheiro, mais fácil. Segundo, uma maneira de você ver os personagens melhores detalhados, porque pro Wii. Era a história do 1 e do 2 com os gráficos bonitos pra caralho. E contando coisas que assim, eles aproveitaram momentos que não apareciam na série e usaram Exatamente. que eram momentos que você não via no jogo. E o que aconteceu foi isso, né? Tipo, apareceu esse negócio, que é uma coisa interessante e que conta o porquê de algumas coisas. Se você um dia jogar Resident Evil 2 e não entender, joga esse jogo do Wii que você vai entender. Você vai se divertir, ele é bem legal. Ou você entra num site, nós estamos fazendo propaganda gratuita do Ryu, não sei se é Ryu, Resident Evil. É um fansite, é um dos maiores do mundo que é brasileiro de Resident Evil. É um database, né? Review, acho que é Review. Review. Que é brasileiro, mas é conhecido até pela Capcom, que é Sim. um site fã brasileiro, que deixou até de ser fã, porque os caras já ajudaram a Capcom até pra traduzir coisa. Então, assim, procura lá. Os caras têm todos os jogos detalhados, com todas as... Tudo que você quiser. Eles têm até um podcast. Eles têm. Eles têm um podcast que é bem legal, por sinal. Eles agora já devem estar sabendo de coisas desse remake que a gente nem faz ideia. Com certeza. Então, Mas eles são os caras que não falam, que começaram com Resident Evil, mas eles falam de muito mais, assim, eles são especialistas. E ele é controlado, acho que é por uma moça, que controla o site, mas um cara lá, são 3 pessoas, uma coisa assim. Mas é interessante, o site é bem cuidado, é bem diagramado, é bonito, o site é bonito. Sim, ele não parece coisa de fã. Vai ele estar não parece na descrição desse vídeo, tá? Vai ter um link. Vai ter um link. Ele é um site, cara, é quando o cara deixa de ser, tipo assim, o cara é fã, mas ele transcende, ele faz um troço que ele trabalha profissional. E assim, eu acho, cara, bom, fechando Resident Evil 2, cara, pra falar, ele é um divisor e tal, e a gente pode ir pro agora sim pro Code Verônica, ou pro 3, ou pros 2. Acho que é melhor ir pro 3, porque o 3... Qual que é a ordem cronológica? Cara, 3. Aí que tá. Na cronologia, o Resident Evil 3 passa ao mesmo tempo do 2. Então vamos falar do 3. Cronologicamente falando, assim, se a gente for considerar o tempo dos jogos, não o tempo que eles foram feitos, sim, a ordem que você tem que seguir é 0, 1, 2, 3. Porque o 2 e 3, como é no mesmo tempo, você pode jogar um ou outro, primeiro, o segundo não vai fazer diferença. Mas assim, o começo do 3 é antes do 2. Não, sim, mas você pode jogar qualquer um dos dois, qualquer hora. Sim, lógico. Não vai fazer. Não vai. Cara, na verdade, até hoje eu acho que o 3 tinha que ter sido lançado junto com o 2. Aí você joga o Code Verônica, 4, 5. Porque aí que tá. O Code Verônica, isso o Shinji Mikami falou. O Code Verônica é que tinha que ser Resident Evil 3. A ideia era que o Resident Evil 3 fosse, tipo, o título fosse do Code Verônica fosse Resident Evil 3. O 3 é um 2,5 e o Code Verônica é um 3. Porque ele que de fato continua a história. Tá ligado? Sim, aí o que acontece? Aí você tem que jogar o 4, o 5. Aí você tem que jogar aquele que é do navio lá, que é do 3DS, que eu esqueci o Revelations 1 e 2. Não, o 1, aí você joga o 5 e o 6, aí você joga o Revelations 2, aí você joga o 7.
É uma ordem meio chata, assim, cronológica, né? Se você for jogar dos jogos, só segue os que foram lançados. Cara, mas cronologicamente é meio zoadinho. Eu vou falar uma coisa, não gostei do Resident Evil 7, cara. Calma que nós estamos no 3. Não, hein? tá. Calma. A gente já fala. Só falar rápido. É isso que eu tô a gente falando, não vamos consegue falar rápido, tipo, do que, aqui tem ligação com isso, não. Vamos falar por cima, tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 3. Quem quiser saber a história inteira, o 3, no podcast dos Cara, o Resident Evil 3, ele teve uma coisa que foi, sim, um avanço fudido, que é o fator pânico. Porque tem um certo personagem, né, que vai te perseguir até o final. O famoso Nemesis. Não é bem até o final. Se você for manjador das manjarias e conseguir matar ele na primeira vez, Mas é foda. é totalmente foda de contexto. Mas tem sempre alguém que faz. Mas ele volta? Mas como assim? Ele não volta. Claro que Claro volta. que volta. Não Ele volta. Ele volta. O que Mesmo acontece? você matando ele volta. O que acontece? Você tem lá aquela. O Resident Evil 3 é legal porque ele te dá a opção de matar, de enfrentar ele ou fugir. Sim. Só que é o seguinte, quando você tá enfrentando ele, se não me engano, no modo hard, não sei se é no modo hard, se você derrota ele, você faz ele dropa a parte das armas especiais, entendeu? Você tem a opção de enfrentar ele e tem a opção de derrotar ele. Ou Não é mesmo tão se difícil. você fugir, quando ele Só que é meio aparecer de complicadinho. novo, você pode Isso. enfrentá-lo. Daí ele dropa pra você a peça das armas lá. Se não me engano. Tem lá, acho que 3 vezes lá, você junta as peças, combina ela e forma uma arma. Você pode matar ele. Tanto eu lembro Só que até ele vai hoje. voltar. Ele sempre vai voltar. Tanto que eu lembro até hoje que quando você enfrenta ele pela primeira vez, que é aquele amigo da. Não sei se é amigo. Era o Brad Vickers, que era o ele piloto. mata- Era o que ele mata o cara. Se você enfrenta o Nemesis e mata ele, você consegue pegar essa peça de arma que o nosso colega falou, e inclusive no corpo do cara aparece o crachá dele e você pega pra usar numa porta. Uma porta, exatamente. Inclusive, os caras- Só que ele sempre volta, o Nemesis sempre volta. Menos no filme. É, mesmo no filme. Caralho, velho. Depois a gente fala. Depois a gente Mas fala. Resident Evil 3, a grande avanço dele foi o Nemesis, assim. Não foi a história, não foi nada, foi o Nemesis. Foi o O Nemesis. Nemesis foi o que foi o... Esse foi o principal acerto do jogo. Cara, que Aquela cena, assustador. aquela cinemática que ele derruba o helicóptero e fala Stars. Aquela não Cara, tem, ele aquela cinemática é linda. era o vilão, cara. Ele era o vilão que você Só que Resident Evil 3 começa a ação pegar forte no Resident Evil. É a partir do 3. É até assim, a impressão que eu tenho, meus amigos. Eu não sei se vocês já repararam, mas, cara, a impressão que eu tenho é que a mira no Resident Evil 3, porque, claro, é sempre aquela jogabilidade que a gente só pode atirar pros lados, pra frente, pra cima e pra baixo. Mas, cara, a impressão que eu tenho é que tem alguma coisa lá que faz ela ficar mais precisa, cara, no 3 especificamente. Não é que ela é precisa, é que a mira no 3, ela é uma mira automática. Isso. Tipo, você aperta, a protagonista, quem que é? Era a Jill. A Jill, quando você tá com uma arma e você aperta pra mirar, ela já mira num zumbi. Então, se você tá de costas pra um zumbi e você atira, você vai pra mirar, ela vira pro zumbi pra você atirar. Ela tem tipo um ataque físico. sensor de Ela tem a opção de dar ataque físico. ataque físico também. Também. Foi aí que a No ação... 2 já tinha algumas coisas mais refinadas, porque eu vi que a movimentação no 2 era melhor que Resident no Evil 3 foi o começo da ação. Mas no 3 era mais dinâmico. Ela corria com mais... Não, mesmo Code Verônica tinha mais ação. Começou assim, foi a partir do Resident Evil 3 que começou a ação a entrar dentro do jogo, mais que o terror. Que foi aí que começou as grandes discussões, né? Porque o Resident Evil 2 foi uma grande marca, ele tinha os fãs old e os pós, né? Mas enfim, Resident Evil 3, o avanço foi o Nemesis. O Nemesis e essa coisa mais ação porque era mais dinâmico, porque você jogava com o Carlos, inclusive, que é um brasileiro que tem na história. É um BRzão aí. Apareceu no... É verdade, não. Ele aparece sim, mas ele aparece em outras circunstâncias. Naqueles filmes de CG que são bons, os de CG são legal. É o... Não, detalhe, né? Agora que Resident Evil tem filme bom de CG, né, vocês falando, o Carlos, o personagem era tão brasileiro que até a pele dele era um pouco mais morena, né, cara? Não, o nome dele era Carlos Saldanha, sei lá, era o nome inteiro, era um negócio assim. Silva. Cara, nome genérico de brasileiro. Não, eu acho melhor o cara se chamar Carlos do que o cara se chamar Berango Fontoura, que nem era no International Star Soccer lá do Super Nintendo. Os caras nem pra dar nome pra brasileiro, né, cara? Foco! Era o melhor nome de brasileiro.
Ever é o Alejo. Aldebaran. Alejo, os nomes que não. Mas assim, o Carlos, que você jogava com o Carlos era total. O Carlos era ação. Você pegava o Carlos, era uma pessoa com uma metralha e tipo, foda-se. Assault Rifle. É um rifle e você tipo, foda-se. E era com munição infinita ainda, porque Olha. ele era uma parte específica, você tipo, foda-se. Era ação mesmo, era tacar fogo no zumbi. Eu gostava do Carlos. E tacar fogo e Tinha tiro no o zumbi. Mikhail, né? O Mikhail. Ai, tinha o Mikhail também. O Mikhail e o Nikolai. O Nikolai era o Mikhail era o bonzinho, o Nikolai era o malvadão. E daí assim, O Nikolai era tipo. Ele era. Na verdade, o Nemesis é aquele bicho chato que te persegue o mundo inteiro. Mas o vilão do jogo era o Nikolai. sim, porque ele que era o cara que conhecia o. É que o Nemesis Wesker, né? é um, digamos assim. Ele é um experimento que deu monstro, errado. pô. Não, pelo contrário, o Nemesis deu certo pra cacete. Foi o Bowl que mais deu certo. Cara, ele. pro Umbrella. Por que tá? Ele não era só um Bow, ele era um soldado, mesmo. Ele era um soldado. Era como se fosse um robô, um ciborgue orgânico. E ele falava, ele não era. O Nemesis, mas exatamente, o Nemesis, ele tipo assim, ele tanto que a Umbrella tinha uns lances que eles liberavam arma pra ele, faziam umas coisas, tipo, ele era inteligente, era inteligente. Tinha arma de fogo, ele tinha uma metralhadora, ele tinha um rocket launcher e uma Gatling. Cara, não, o Nemesis era. Pô, por isso que o Nemesis é fodão. Porque realmente o design do bicho é feio. Cara, ele é feio, aquela boca aberta. Ele tem uns dentes de tubarão, assim, meio de tubarão. Assim. Como é que é costurado, que não tem o outro. Ele só tem um olho, o resto é um crânio meio que recalchutado. Assim, cara, meio que o Frankenstein. E realmente o Shinji Mikami se inspirou no. Era o Frankenstein porque ele tem o Nemesis, ele era meio que uma das inspirações dele foi o Frankenstein, e não é o Frankenstein dos filmes, era o Frankenstein do livro. Que no livro ele era uma criatura toda costurada, toda fezona. Assim. Então era uma coisa. Não adianta. Vamos para o 4, senão a gente não sai daqui hoje. Não, e é uma coisa, né? Depois eu lembro que no Resident Evil 6 Tá, vamos pro 4. tem um personagem que é parecido com o Nemesis, até o conceito lembra um pouco do Nemesis, mas não chega aos pés do brilho do Nemesis. Não, isso é foda. Vamos pro 4, depois a senão gente o maluco fala aqui vai disso. ficar louco. Vamos. Não, só dando um adentro desse do Adendo. 3. Um adendo. Só fazendo uma pauta aqui a respeito do 3. Muitas pessoas falam que ele é o Resident Evil mais difícil que tem. E tecnicamente ele não é o mais difícil. Se você pegar e analisar todo o conteúdo dele, você vai ver que ele é o mais fácil de todos. Porque, pelo fato, o que incomoda é o Nemesis. Só que o tanto de recurso que ele disponibiliza pra você fazer munição, pra você combinar tal coisa, criar tipos de arma. Isso aí que eles fizeram nesse jogo era o Resident Evil 3, em questão de conteúdo de survival, Combinar, é verdade. de combinar, fazer coisas de survival, você tinha uma vantagem absurda. Pra um jogo de survival, você tinha uma vantagem onde você podia criar as suas armas, a tua munição de arma, entendeu? Então, nessa parte de todos os Resident Evil, o Resident Evil 3 naquela geração era o mais fácil. Eu vou cometer uma Então, ou heresia. você pega, Posso ou cometer você uma heresia, mata, galera? ou você enfrenta os Nemesis e Comete aí, e porque eu já- fica eu no cometi, jogo, vou ou você cometer vários. Eu foge acho dele e se fode no jogo, é isso? o Exatamente. Resident Evil 3 muito melhor que o 2. Desculpa. O filme ou o jogo? Ou não, o Resident Evil 3 é melhor, na minha opinião. Tem gente que acha o 2, porque o 2 é legal o termo da história, todo aquele negócio dos dois personagens. Mas o 3, na minha opinião, é o melhor, cara. É o melhor, por causa do. Não da história, mas da ambientação e dos recursos do jogo. Vou falar uma coisa. Jill Valentine naquela roupinha, meu senhor amado. Eu enfrentava o zumbi com um top azul e um shortinho. Um short. Não, vemos assim, pra No gente. filme acho que fizeram. Pra gente que é homem, se olhava assim, porra, Não era um shortinho, era uma mini saia, cara. agora, venhamos com avião, aquela roupa não tinha nada a ver. O que deu na ideia do japonês de uma mina de tipo. Cara, eu vou falar. Eu vou Não, falar não porque. é falando uma Eu questão, vou falar depois. feminista, Depois tô falando uma questão tipo. eu vou falar. Depois esse pai eu edito, mando censurar. É punhetável. Não, sim, mas eu O tô. povo parava o jogo pra bater uma e depois voltava. Porque eu pra ficava desestressar. olhando quando era criança e falava, tá bom, não, Vou até beleza, conferir uma gata, coisa, né? peraí. Mas eu ficava tipo, meu. É que no dia no primeiro ela tinha um uniforme policial, né? Qual que é o sentido de alguém entrar
Eu acho que o Capitão acabou de mostrar como que ele Mas no final do jogo, se você conseguisse pegar uma chave, você entrava na boutique. E pegava a E roupa você da... pegava o uniforme original dela, que era de Ou policial. não, ou não só o uniforme original dela. Mas tinha a roupa da Regina do Dino Crisis. Exatamente. Eu tava certo, cara. Era uma mini saia. Era uma mini saia mesmo. Uma mini saia marota e umas botinhas. Nós vamos passar por 4, só deixando bem claro que Resident Evil Terror se encerra no 3. No 3. Que estilo de terror... Code Verônica. Terror... Verônica. Code Verônica. Terror... Tá, mas o terror, assim, de todos os gêneros, se encerra no 3. No 3. Porque do 4 ao 7 é arcade shooter, survival. Na verdade, O 1, 2 e 3 Está esquecendo do Code Verônica. eu acabei de falar, do 1, 2, 3 e o Code Veronic, ele é survival horror. O 4, 5, 6 e aquele Outbreak, não lembro. Outbreak. Ele é um survival shooter arcade. E o 7 volta a ser terror. E o 7... Mas aí que tá. Ele é um Não, terror... é bem mas terror. mas ele não é um survival horror também, cara, o 7. O 7, ele é um... Cara, ele é um troço que tá mais pra Outlast do que pra Resident Evil, cara. Tá, vamos pro 4. Vamos lá. quanto não? O Code Verônica, né? O Code Verônica. É a grande heresia das pessoas, eu esqueci o Code Verônica. Cara, e eu acho o Code Tanto que Verônica... no Rei Evil eles falam isso, inclusive, no site, só que as pessoas esquecem, não pode esquecer. Cara, o Code Verônica... O Code Verônica, como o nosso mestre das armas falou, é um jogo que expande o universo maravilhosamente. E, cara... Meu, ela vai de Paris pra puta que pariu. Não, e foi o primeiro Resident Evil a não ter mais os gráficos pré-renderizados. Era tudo 3D. Era bonitão mesmo. E eram 3D. Porque Cara, já era a próxima geração, né? Já era Dreamcast, né? Só uma adentra que eu achei que vocês não iam falar, mas só dando uma adentra. Pra quem mexe nessa área, todo e qualquer jogo é pré-renderizado. Todo e qualquer jogo é pré-renderizado, porque senão não existe. Tá, mas você tá falando do... Mas não eram cenários feitos... não era cenário fotorrealista. Não era fundo fotorrealista. Beleza. A gente só tá falando isso pra não gerar discussão com o povo que entende da arte. Pronto. Ponto final e volta pro Code Verônica. Cara, assim... Mas foi feito com gráfico in-game, assim. Foi o primeiro que foi utilizado tudo em game. Coisas, né? Tá, volta pro Code Verônica que não vai dar... Cada um tem o seu lado. Cara, é inevitável falar, é inevitável você acabar falando do Dreamcast quando o tema é Code Verônica, porque ele foi inicialmente pensado pro Dreamcast. Nunca joguei Dreamcast. Cara, o Dreamcast é um dos melhores videogames que já fizeram na história da humanidade. É uma tristeza a SEGA ter arregado, cara. Eu tenho que falar disso, cara, porque é um troço que fica engasgado em mim, cara. A SEGA arregou lá em 2000, cara, porque eles tinham um dos videogames mais maravilhosos, cara, um dos aparelhos mais lindos de todos os tempos, cara. Se eu não me engano, superava a potência dos PlayStation. Superava o desempenho. Superava de lavada, cara. Era muito melhor que o Nintendo 64, era muito melhor que o PlayStation. Cara, a SEGA tava com o mercado, eu não sei, eles afrouxaram, velho. Meu, E o CD era menor que o normal, né? o CD era menor. Cara, gente, eles têm um jogo, o Dreamcast só tem um jogo chamado Shenmue, cara, que é uma das coisas mais gloriosas da história, cara. 1 e 2, cara. Que foi a razão de ter ido pra vala. Também, mas é um jogo maravilhoso, cara. É um jogo maravilhoso. Não, tô dizendo que o jogo... Sim, fez a SEGA falir. Não, ela não faliu. Fez a SEGA Enterprises, que era responsável pelo desenvolvimento de hardware, falir. Vamos dizer assim. Enfim, o Code Verônica. Porque cara, o mercado, eles estavam vendendo no mercado ocidental que o lucro forte da SEGA nos games sempre foi assim, tipo, em termos de hardware, não estou falando de software, estou falando de hardware. Hardware, o mercado da SEGA era os Estados Unidos, sempre foi. E quando eles cara, se você analisar de todos os consoles que a SEGA fez, o Dreamcast, ele era um troço muito pensado para o mercado americano. Embora ele tenha muito mais título no Japão do que nos Estados Unidos, mas ele era uma coisa pensada para... Meu, aqueles gatilhos, lembra dos gatilhos do Dreamcast, cara? Aquilo era maravilhoso de apertar, cara. Aquilo, ele foi pensado assim para gringo, meu, para agradar a terra do tio Sam. E acabou que não foi. E... Capitão, vamos voltar ao foco. Vamos voltar pro campo. Outro dia a gente fala do Dreamcast. Tá bom, outro dia a gente fala do Dreamcast. Senão a gente não sai do... Cara, era um jogo maravilhoso.
qualidade gráfica é sensacional. E, cara, não sei se vocês lembram. Não. Ele tinha um loading que era muito rápido, cara. Era o que eu acho que foi um dos loadings mais rápidos que a gente tive até hoje, cara. Era do Code Veronica, cara. Mas isso você diz loading em questão... Transição. Tá, mas calma. Você diz assim, dele carregar o jogo ou carregar de uma área para outra? De ambos. De ambos? De ambos. E eu acho que o Mestre das Armas pode dar mais alguns adendos aí. Do que do Code Veronica? Code Veronica. Então, o Code Veronica é um jogo que eu joguei, na verdade, não no Dreamcast, eu joguei na versão do port do PlayStation 2. PlayStation 2, isso. Que não é muito diferente, pra falar a verdade. Mas é um jogo memorável, por quê? Porque ele é um jogo que encerra aquela parte, né, do Resident Evil clássico, né, aquela jogabilidade clássica. E da história, um pedaço da história do Resident Evil. Isso. O que acontece, né? É um jogo assim que realmente, cara, o começo é muito angustiante. Você tá lá, né, com a faquinha, né? Se não me engano, é com a faquinha que você começa, né, Toledo? É como uma faquinha que você começa no meio, quando o helicóptero cai. Isso, quando o helicóptero cai. Isso, cara, tem uma parte que é muito interessante no começo, que você começa a subir a escada, né, e a Claire tá apavorada. Cara, o controle começa a vibrar com os batimentos cardíacos, cara. Eu não me esqueço dessa parada até agora. Tum, 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 tum. E é sinistro o negócio, cara. É realmente um jogo que eu joguei bastante, eu gostei muito da história do jogo. Aquele lance dos irmãos Ashcroft. Ashcroft, né? O que é dos irmãos lá que tem aquele negócio. Porra, aquele personagem, o irmão aquele cara é perturbado pra cacete, né? Os dois são perturbados, né? Não, principalmente, os dois são perturbados. O cara que se vestiu de mulher, né? Se vestiu da irmã dele. Daí tem o cara lá que acompanha ela. Foi quando a gente começou a ver nascer, né? O Chris bombadão foi nesse jogo. Não. Que o Chris começou a nascer, ficar bombadão. Você sabe por que o Chris começou a ficar bombadão? Pra enfrentar o Wesker. Não, mas foi por causa desse jogo, porque eles se encontram. Isso já não é spoiler, gente, pelo amor de Deus. Esse jogo tem mais de 15 anos. Tem uma hora no jogo que o Chris encontra o Wesker e ele entra no soco. Ele vai entrar. Tem 18 anos. Tem 18 anos. É porque então, mas ele vai entrar na porrada mesmo. Os dois vão entrar no soco. E o Wesker ele é todo poderoso, né? O Wesker é um super humano. O Wesker desce o pau e o Chris diz que ele vai se vingar o dia. Só uma coisa, o Wesker e o Leon são humanos. Não, o Wesker e o Leon, presta atenção no que eu perguntei. Eles são humanos geneticamente alterados? Não. O Wesker sim. O Wesker não é geneticamente. O Wesker ele tomou o vírus e o vírus não, porque assim tem uma chance mínima do vírus não deixar o cara zumbi e deixar o cara super poderoso, que é o que eles queriam. E o Wesker foi o cara que foi aconteceu com o Wesker. Por isso que o Wesker no Resident Evil 5 tem o olho vermelho, porque ele é como se o vírus tivesse incorporado ele. Por isso que ele faz aquelas coisas. Uma vez eu vi uma teoria uma vez que o Leon eu vi uma vez uma teoria que o Leon ele é geneticamente alterado, por isso que ele aguenta tanta coisa assim. Não, a discussão é que no Resident Evil é foda mesmo. Não, aqui na discussão é que no Resident Evil 4, numa parte, mas daí a gente conta quando for Resident Evil 4, porque daí conta por que eles têm. O Leon é apenas foda. O Leon é só foda. Mas no Resident Evil Code Veronica isso acontece justamente porque os dois entram na porrada e tem uma cena que o Wesker pega uma barra de ferro e dá no Chris. Por isso que o Chris no Resident Evil 5 dá uma porrada com uma barra de ferro no Wesker. É um revide. É um revide, porque os dois entram no pau. E ele fala que um dia vai se vingar do Wesker no mano a mano. Só pra quem estiver... Por isso que ele fica todo bombadão no 5 pra dar porrada. Só pra dar uma dentro, você dar uma porrada com uma barra de ferro no teu amiguinho não é saudável. No jogo é saudável, mas não faça isso na vida real. Na vida real que não vai dar boa. Mas assim, é uma das cenas mais icônicas desse jogo é a luta entre os dois, porque é quando... É o final, né? É o final do jogo. Mas tem duas lutas entre os dois. Tem uma que é quando eles se encontram pela primeira vez e a outra é no final, que é quando eles estão. Quando ele vai tentar caçar o Wesker e o Wesker escapa. Mas por que os dois se odeiam? Por causa do Resident Evil 1, porque quando o Wesker trai pro Chris que traiu ele. A raiva do Chris. Vocês. Só que tem uma coisa que a galera. Pessoal. Vocês não estão esquecendo um detalhe que tem no backstory do Chris Redfield.
antes dele ser da Stars, ele era da Força Aérea. Ele foi expulso da Força Aérea por bater num superior, num outro oficial, porque ele tinha uma patente, que acho que ele era tenente, alguma coisa assim, e ele bateu num oficial de carga de hierarquia maior, e foi expulso por causa disso, da Força Aérea. Tanto que por isso que ele pilota avião, ele faz esses troços, porque ele foi um piloto, ele foi um piloto fodão da Força Aérea, inclusive. Que a galera até fala assim, eu lembro que na época do Resident Evil, eu vou dar um spoiler aqui no Code Verônica, no final ele foge com o caça, né? Com o caça dele, ele fala, pô, mas como é que o cara pilota o caça? Porque ele era um piloto da Força Aérea. No Resident Evil Code Verônica que é explicado um pouco sobre o passado da Umbrella, porque os dois que são, tanto a vilã quanto o irmão dela, eles são filhos de um dos caras que criaram a Umbrella. Então eles têm a ver com o passado. Então conta um pouco do passado, um pouco da relação da moça lá, da personagem que você joga, da Claire. Isso. Conta um pouco da relação da Claire com o Chris, porque ela se encontra depois de anos sem ver, eles se encontram. É a primeira vez que a gente vê o encontro deles nos games, né? Nos games, que eles vão se encontrar, e dela conversa com ele, blá. E você vê um outro lado do Chris, o lado mais mal, porque o Chris não começa a tomar áreas de mais assim, perturbado por causa disso, né? Ele começa a ficar perturbado. Tanto no Resident Evil 5 ele é bem perturbado. Sim, ele por tem causa e por causa da vingança, e ele é sedento por vingança. O Chris ele tem um lado negro, assim. Ele tem um lado negro. Ele é tipo um anti-herói. O Chris é um anti-herói praticamente dentro da série Resident Evil. Cara, não, ele é um herói, cara, porque as coisas que ele faz, por mais que ele tenha esse lado do rancor, da vingança... Mas é mais com o Wesker mesmo. Porque ele, na verdade, tudo que a gente... Eu não joguei esse No More Hero, que é do Resident Evil 7, que é um novo... Another Hero. Another Hero. Que é um Chris reformulado, coisa e tal. Que daí estão falando que... Mas esse eu não vi. Mas assim, do que a gente vê do 1 até o 5, ele é um personagem. Não, aliás, do 1 até o 6, porque no 6 ele também tá lá. Ele é um personagem nobre, cara. Ele é um herói. Mas no A Hero também ele é nobre. Ele é o mesmo Chris de sempre. Só que com uma cara muito estranha. Que no Resident Evil 7 eles querem humanizar mais os personagens. Vamos voltar pro 4, depois a gente fala do 6, 5, 6, 7. O Code Verônica é legal, tudo bacana. Dá pra jogar tanto com a Claire quanto o Leon. Tem personagens legais também. Eu não, com o Chris. O Chris, eu sempre confundo os dois. Tem personagens legais, tipo o Steve. O Steve começa um bostinho. O começo é um bostinho, mas daí ele começa a ficar... Mas quando ele morre no jogo, você fica triste. Bate uma tristeza. A galera na época comprava ele com o Leonardo DiCaprio, só por causa da franjinha. Não, mas você fica triste, porque ele começa a virar um cara honrado, daí você sente que é o romance. Que tem um romance. Ele é parceiro da Claire. Tá, daí ele tá lá na prisão, né, que é uma prisão daquela que eles tinham ido, né, pra... É que a parte triste da morte dele é o seguinte: eles começam a criar um laço, vão falando das histórias, Aí no final, a mulher que é do mal, que não é a Claire que enfrenta, é o Chris que enfrenta ela, tem um problema, ela injeta nele. Na verdade, ela injeta o vírus. E ele vira um zumbizão. Só que ele tem consciência, então toda vez que você vai estar prestes a morrer, ele não te mata. E daí quando você derrota ele tá lá morrendo, ele diz que ama a Claire. Só que, cara, se você joga e vê a evolução dos personagens, fala, porra, cara, bate uma sede assim, tipo, porra, ele não precisava ter morrido, moleque. A Claire se fode, cara, ela só toma no cu. Com relações amorosas, ela só toma no cu. Ela só se ferra com ela. Na verdade, todos eles só se ferram, né? O Leon também só se ferra com a Ada. Ele já comeu a Ada. Essa teoria em mim é muito forte. Que ele já comeu. Eu acho que ele já pega nela. Porque o Leon pega nervoso. Não, acho que esse beijinho já teve um pouco de entre e sai. Cara, porque de todos os personagens do Resident Evil, um dos caras que tem mais pinta de galã é o Leon, né, cara? Então, Porra, que pinta, né? Porque passa nele do Chris com a Jill, né? Sim. Do Chris com a Jill diz que também tem um lance meio que... Mas dizem que... Mas não tem nada... No canon da série não tem nada. Que teve realmente de relacionamento... Assim, eu acho que foi o... Qual é o nome?
Foi o Carlos com a... Dizem que foi o Carlos. Não, foi porque parece que Foi no o final Carlos eles com a saíram Jill. no Cruzeiro com a Carlos com a Jill. Aí, ó. O Carlos deu o brasileiro O brasileiro conseguiu. Brasileiro tirou conseguiu. uma lasquinha. Aê, aqui é BR, Agora rapaz. nós vamos pro Resident Evil 4, que foi o Resident Evil revolucionário e não ao mesmo tempo, porque o Resident Evil 4 é um divisor de águas. Foi o Resident Evil que transformou o Resident Evil numa coisa muito diferente, que teve gente que só foi virar fã de Resident Evil a partir dele. Eu vou falar uma coisa. Gente que era fã. A gente não pode falar de Resident Evil 4 porque tem Resident Evil Remake e Resident Evil 0. É verdade. Tá. Não, mas o E remake o é assim, Outbreak. questão de história mesmo, o que foi Não, eles... graficamente é Não, outro tô jogo. falando de história do jogo. Não, mas, cara, tipo assim, eles expandiram a história Não, do é que primeiro. assim, o que eles fizeram? Resident Evil mas, ó, falando rapidinho... Tem cenários e chefes só tem Não, mas falando rapidinho do remake do Zero. O remake mais rápido que o remake foi o seguinte, foi uma expansão que eles estavam, porque tinha começado uma licença de exclusividade Com a do Resident Evil com a Nintendo, aí eles lançaram pro GameCube. Um dos o melhores Resident Evil consoles Remake, também que já fizeram. o remake, o Resident Evil Remake, que era o remake do primeiro, muito mais bonito, com mais chefes, a história é melhor elaborada. A história é a mesma, só que ela é mais elaborada, tem mais detalhes, Cara, tem mais... era do caralho. É do mais caralho. expandida, mas o plot é o mesmo, só que tem mais detalhes e mais coisas pra ajudar. Não, e visualmente é do caramba. Não, é visualmente bonito. Pra ajudar a entender o que aconteceu naquilo lá. Tem tipo mais coisas. Aí eles fizeram Resident Evil 0, que era pra contar a história Da Rebecca. antes do. É a história do Bravo Team. Era o A história do Bravo Team. Resident Evil 0 tem um grande problema, porque ele tentou um sistema de partner que não deu muito certo, só tem ele. A mecânica é boa, cara. A mecânica é boa, mas não deu muito certo, porque depois não foi feita de volta, né? Porque eles tentaram uma mecânica de partner que você tinha que trocar os personagens, aí tinha que fazer coisas diferentes, não era junto. É tipo, é legal, mas é legal só naquele jogo, assim, sabe? Tirando aquilo, puta, não é muito mais. Aí assim, e essa foi a grande evolução. E contou a história de um dos fundadores do Umbrella, que é a grande adição à história é contar isso, né? Nem tanto o Bravo Team, mas aquele cara com a roupa lá. o cabeludo. É contar a história desse cara aí que é muito louca e como que o cara foi negado e tem uma questão de assassinato no meio. E é muito louco. Que é uma história que depois a gente só compreende completamente no 5, porque daí vai aparecendo aqueles textos que vão explicando. Quando a gente chegar no 5 eu conto, porque o 5 eu joguei horrores. Esse você nem pode. o 5. Cara, eu já sou de conhecer o do 4. Então tá, então a gente passou esse. Eu achava muito massa o Chris bombadão dando porrada em zumbi. Eu falava, cara, isso é muito massa, isso aí correndo dando porrada. Não, é legal. Então tá, então vamos pro Resident Evil, que é eleito por muitos como o melhor de todos, que é o que mais teve versões aí para vários consoles. Nossa, eu te digo, ainda é a versão praticamente torradeira do Resident Evil 4, assim. Cara, o Resident Evil 4 foi bartender. Escreva o que eu tô dizendo. Vai ter um port dele pro Nintendo Switch. Quer apostar quanto? Mas com certeza. É que é um jogaço também, né, cara? Ele tem o lado do terror ainda. O pessoal fala que ele é muita ação, mas não, ele tem o lado do terror. Ele tem, cara. Tem o lado do terror porque, Principalmente... cara, aquele tem uma parte ali, cara, que dá um cagaço, velho. Tipo, Pô, vocês ainda estão no 4. O pessoal demora demais, velho. Quando eu encontro o right hand do Ramon Salazar, ou quando é a criatura lá no subterrâneo lá? Não, eu acho que é a criatura lá do que tá na gaiola. Aquela parte tensa, velho. Meu caralho. Mas ele me dá uma sensação de ação muito maior no jogo inteiro do que terror. Ele tem sistema de mira, essas paradas. Ele tem partes pontuais de terror. Pontuais. Mas o cerne dele é ação. Tanto que você sai correndo, se você manjar que você. A dica do amiguinho pro jogar Resident Evil 4. Sai correndo, escapando do zumbi dando tiro. Que ajuda horrores. Se você não levar tiro, é passar no jogo. Com menos quando tem um cara da Serete. Quando tem um cara da Serete. Como é que é? Dr. Salvador. Dr. Salvador. Quando tem Dr. Salvador, você pega todas as bombas, guarda pro Dr. Salvador, porque você fica longe jogando bomba, porque você aproveita e mata o zumbi que tem em volta. Exatamente. De tanto que eu joguei essa merda. Ou se você tiver uma shotgun com upgrade no máximo. A shotgun, mas eu ainda prefiro a bomba, porque a bomba ainda mata o que tem em volta e tira mais Cara, a mãe do Resident Evil 4 tem uma arma da pistola. Na pistola. Não, bicho. Não sei se quando você tem a Riot Gun no máximo, aí você vence tudo esses putos, cara.
Não, mas também, eu tô falando de dicas pro amiguinho que tá jogando desde o começo. Não os caras que tá já platinou o jogo. Todos os negócios, já abriu tudo. Mas voltando, Resident Evil 4 foi uma revolução. Primeiro sai o Shinji Mikami e entra um outro cara que eu não vou lembrar o nome, que é o cara que dá os novos ares. Não, tinha o Shinji Mikami também. Não, mas não é ele o diretor. Não, ele era o produtor, mas o Shinji Mikami produziu do começo ao fim. Mas é um outro cara que dá a cara. Tanto que o Shinji Mikami também já tava tirando os pés do acelerador porque ele queria fazer outras coisas que não Resident Evil. E daí, o que acontece? Quando eles abrem o Resident Evil 4, ele foi revolucionário porque entrou ação. Literalmente, a ação nasceu ali, a ação. Mas era uma ação muito balanceada, né? Não, é que entrou um estilo de ação muito bem feito que depois tornou o que era para ser um gênero de ação. O cara literalmente criou um gênero de ação naquele jogo, que era aquela visão em cima do ombro. Foi ele que criou aquilo. Na verdade, a gente já vinha coisas mais ou menos parecidas em outros jogos. Eu lembro muito bem, até que na época, né, a galera falava que essa mira estilo Splinter Cell, porque no primeiro Splinter Cell tinha uma mira também nesse estilinho, né, que a câmera aproximava um pouquinho mais do sem ficha e daí você podia fazer. Só que no Resident Evil no Resident Evil 4 aquilo ficou tão bom e tão maravilhoso. Cara, porque ao meu ver, era o que tava faltando em Resident Evil, né? Você ter uma mira com precisão, né, cara? Você poder mirar na cabeça do filho da mãe, na perna, no braço. Daí você sacrifica terror por ação. Que é a grande discussão, mas isso não é discussão do jogo. Mas, cara, a gente tinha também um terror assim, a gente tinha também um suspense legal. O que o Resident Evil 4 é bom não é terror, é sensação de inipotência. Suspense. Suspense e como que era o outro nome? Assim? Adrenalina, vamos dizer. Um pouco disso, mas é aquela sensação de correr, sabe? Que você tem que fazer algo e... Aflição. Aflição. Aflição é a palavra do Resident Evil 4, porque você tem uma missão e o pior é assim, porque assim, o foda do Resident Evil 4 é você tem que salvar a Ashley, que é filha do presidente. E que ela não faz bosta nenhuma. Não, mas antes, peraí, imagine, antes disso, você já tá ali naquele Mendes, sozinho, né? Aí você tem que achar ela, beleza. Aí você passa por tudo aquilo, conhece quem é o Salazar. Só uma pergunta, como é que ela vai parar naquela vila? Não, ela é sequestrada nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Eles pegam e levam pra lá. Eles pegam e levam. Eles pegam e levam lá. Vai fazer o quê? Vai usá-la como sacrifício? Não, eles vão usar ela para chantagear o governo americano. Não é isso. Não é chantagem. Eles vão fazer o seguinte, eles vão injetar aquelas plagas nela. Mas assim, o plano é parecer que foi um sequestro para ter um resgate que eles pedem do governo americano. O governo americano pagaria e eles libertariam ela. Só que libertariam ela chantagem. Com as plagas, porque daí ela ficaria próxima do presidente. Ela, depois possuída pelas plagas, ia passar as plagas pro pai dela. Porque Las Plagas tem o lance de o Las Plagas dominante e o Las Plagas dominado. Isso. Que o dominante é como se fosse a rainha e os operários, entendeu? Isso. Daí tinha as plagas da rainha e as plagas do Então a menina seria a rainha e as outras. Não. Tá. O cara lá é o dominante, lá, o Sadler. O Sadler, ele é o organismo. Ele só mandar no presidente dos Estados Unidos. Ou seja, ele só ia mandar no arsenal nuclear mais poderoso do planeta. Só que já tinha nascido a BSAA nessa época, que é a... Já tinha nascido, eu pensei que ela tinha surgido no 5. Não, ela já tem um período, porque o Leon é avisado por causa deles. Porque assim, o Leon ele é chamado por quê? Porque o governo americano... A Hannigan é da BSAA? Depois ela se torna da BSAA. Porque assim, no plot do jogo... que foi no Resident Evil 4 que começou a ter uns plot muito mais louco também, muito mais cinematográfico, assim. Que daí eles avisam ele, porque assim, ele é levado, porque ele já tem experiência, porque depois do Resident Evil 2 ele vai pelo mundo caçando a Umbrella. Essa é o Leon e o Chris, os dois. O Leon e o Chris são duas faces de uma mesma moeda. Os dois, de maneiras diferentes, caçam a Umbrella. Tanto que no Resident Evil 6 tem a luta entre os dois. Cara, sabe o que eu agora... Desculpa interromper, mas tem um elemento que, assim, não é terror que tem Resident Evil 4, mas dá uma estranheza. E pra gente isso não acontece por causa da nossa língua, cara. Porque o fato dos caras estarem ficando... Dos gánados, os caras, as pessoas falarem espanhol, cara. Isso, tipo, pra gente, na verdade, é até interessante, porque a gente entende muita coisa do que eles estão falando, porque a nossa língua é muito parecida com o espanhol. Mas, assim, pra um americano, cara,
é um troço meio bizarro você enfrentar um inimigo que fala uns troços que você não entende, cara. Pense um pouco a respeito. Sim. É uma coisa meio... Por isso a forma de você ter que traduzir o que ele tá falando automaticamente, sem conhecer, é uma forma estranha, porque tipo, cara, o que ele tá falando? É um troço que te dá no jogo, isso é o interessante de pensar, uma coisa que eu via na internet, assim, que os gringos ficavam meio estressados de ficar tanto tempo ouvindo os caras gritando, vai por detrás, eles falavam, I can't understand that thing. E é uma coisa porque realmente pra eles é muito estranho. Você vazia kkk. Pra gente, que a gente entende perfeitamente, por detrás de ti, imbecil. Você sabe o que o cara tipo, olha atrás de você. A nossa língua é muito parecida com os espanhol. Então pra gente, na verdade, era uma mão na roda. A gente tinha uma mão na roda que os gringos e os japoneses fizeram isso na intenção, cara. Entendeu? O Shinji Mikami e companhia, e quem mais? Eu acho que o produtor lá era o... Eu não vou lembrar. Eu tô sem 4G. Não... Eles fizeram isso. Olha o contraponto do Resident Evil 4 com os outros Resident Evil. Quando você tinha um vilão que não... Tipo assim, vamos olhar o ponto de vista do zumbi. O zumbi você tem aflição. Ele vai te devorar. Mas assim, tipo, ele era simples de ser combatido. A gente tinha com os Gánados vilões com uma inteligência artificial melhor, bem melhor, eles te perseguiam, tipo, e cara, eles se comunicavam entre eles. E você, sendo um gringo, um americano, você não entendeu que porra que esses caras estavam falando. Entendeu? Sacou? Essa que era a parada. E tinha uma questão seguinte, no Resident Evil 4 ele tinha... Primeiro, você tinha foi o primeiro vilão megalomaníaco menos megalomaníaco da série. Sim. Ele era megalomaníaco, mas era burro. Segundo, tem aquele molequinho lá que... cara que parece um molequinho lá, o Ramon Salazar. O Salazar, que era tipo bizarro aquele negócio lá e... Pode ver, os chefes, eles falam inglês, eles são personagens hispânicos, né? Ramon Salazar, o Sadler. O próprio cara que você conhece lá na metade do jogo, o Luiz Serra. Luiz Serra. Você vê assim, que os personagens que tem coisas pra acrescentar na história, eles falam inglês. Mas os porra dos Gánado e os monges lá, dos Los Iluminados, eles só falam... Isso é um troço que dá uma aflição, cara. Americano. Então assim, foi uma grande coisa. Mas assim, o plot da história, a jogabilidade é fascinante do 4. E a história começa a ficar mais legal, porque tem uns elementos mais estilo Metal Gear, assim, que são umas tomadas, umas coisas meio mistério. O Chris acordando do nada lá no meio da lagoa. Que é aí que eu vou te falar, que é nessa cena que se discute se o Chris lá, que você vê com essa ideia meio louca aí de genética, porque é o seguinte. Há uma grande discussão se o Chris está ou não infectado pelo vírus. O Leon. Se eu não me engano, no 6, depois a gente fala, ele mostra que ele está infectado. Porque o Leon está infectado, se eu não me engano. O Leon, ele... Tanto que naquela animação, o Degenerate e o... não lembro qual que é o outro, eles falam que ele está infectado, realmente, ele está infectado com o vírus, só que no vírus aconteceu como o Wesker. Só que não foi tão forte como o Wesker. Isso explicaria por que ele fica tanto tempo com umas plagas no corpo e elas não se desenvolvem. Sim. Ele está infectado. Ele fica muito tempo com as plagas porque o Luiz deu um remédio lá, louco lá. Que aguentar, que fazer retardo, verdade. Eu já tinha esquecido disso, verdade. Não, o Leon, e assim, é a grande discussão se ele tá ou não infectado. O Leon não, acho que foi a Ada que deu. Não sei se foi o Luiz. Mas tem que procurar no review lá se ele tá ou não tá infectado, porque eu acho que ele não tá. No review diz que ele não tá. Tem que ver isso aí. É um fato curioso. Mas nessa cena aí que entra essa discussão. Daniel, pesquisa aí. Mas assim, o Resident Evil 4 tem muitas dessas coisas. Infectado. É uma coisa bem interessante isso, essa discussão do que aconteceu com o Leon e com tudo mais. Mas Resident Evil 4 avançou em muita coisa. Esse é um jogo que realmente não tem quase ponto negativo. A coisa que todo mundo vai odiar quando jogar o 4 é quando você mata aqueles cara fazendeiro lá, atira na cabeça e sai aqueles bichos gigantes. Mas isso eu achava legal, porque era pra forçar o cara assim. Porque é uma tática quando você tá jogando nos níveis mais altos, é dar um tiro na cabeça. Que força o cara a fazer. Porque a melhor tática pra você matar os caras, quanto mais foda o nível, é dar um tiro no pé e na faquinha. Sim, porque na faquinha não estoura a cabeça e o bicho não sai. Isso é verdade. Mas tinha algumas vezes que você matava o cara, atirava no pé e ele caía no chão, você dava a faquinha e o bicho conseguia explodir a cabeça. Acontecia. Você não gastou um terço das balas. Acontecia.
Mas cara, era menor, então assim, a tática é sempre no Resident Evil 4, dar tiro nos pés e bater com faca. Uma coisa que agora que vocês falaram, que eu achei interessante, né? dando uma adentro, eu acho que a partir do 4, eles deveriam ter implementado uma mecânica que aparece em um outro jogo chamado Dead Space, que é o bicho tá no chão, você pisar no bicho. Desmembrar ele. É que daí isso teria sido interessante. É que, cara, isso daí já também não tem muito cara de Resident Evil. Mas assim, uma coisa que vocês... nem cara de Leon. Nem cara do Leon. Vocês repararam uma coisa? Em Resident Evil 4, você não tinha nenhum select de dificuldade. Porém, o jogo, ele tinha não sei se vocês lembram, que se você morria muito em uma fase, um chefe, uma coisa assim, que você morria muito, o jogo, depois de umas 2, 3 vezes, ele facilitava pra você. Na verdade é o contrário. Ele facilitava, mas só que o jogo ficava mais difícil quando você fazia o seguinte, e até hoje, acho que até no 4, 5 e 6, que é com o Leon, acontece isso. Se você morre com ele e dá o continue, você vai continuar na fase onde você parou, então o Leon vai voltar mais fraco. Toda vez que você faz isso, o Leon volta mais fraco, tanto é que você perde vida mais rápido. Eu testei isso, realmente acontece. Só que no Resident Evil 4 o sistema é assim. O sistema, isso foi o diretor que disse do jogo. O diretor disse, nós fizemos o sistema e as pessoas não se tocaram. Depois ele falou, no Resident Evil 4 o sistema funciona assim. Quanto mais você morre, mais você se ferra, mais fácil fica. Quanto mais você joga bem, mais acertos, quanto maior o seu rating de acerto e de matar e de não tomar vida, mais difícil ele fica nos níveis. Então o nível easy fica um easy hard. Mas não tinha easy. O easy. Não, mas tinha outros depois que vinha. Tinha esse negócio tinha o normal e o hard depois que você termina o jogo, que daí quando você vai jogar, daí você tem como selecionar. Mas na primeira vez que você jogava não tinha isso. Não tinha, você não tinha select de dificuldade. Tanto que a partir do 4, 5, 6, que é com o Leon, se você morresse e apertasse continue, ele ficaria mais fraco. Então o que o pessoal fazia? Morria. É com o Chris. Mas tem a parte com o Leon. Que é a história original. Daí o que acontece? Quando você morria, o que o pessoal fazia? Ao invés de dar continue, eles resetavam a fase. Porque daí não alterava o level. Era chato pra caralho. Sim. Mas só que pelo menos você continuava com a mesma dificuldade, tanto de inimigo quanto de jogador. O cara, e assim, engraçado falar que isso aí a galera só se tocou disso anos depois, né? E eu lembro que na época isso me chamou a atenção, eu não percebia exatamente o que aconteceu, mas eu reparava assim que, tinha aquela fase que caía a gaiola, lembra? Que daí caía um garrador, coisa e tal. Eu lembro muito bem disso, assim, que o garrador me matou na primeira. Entendeu? Na primeira o garrador me matou. E daí, quando eu fui jogar de volta, já não tinha o garrador. Sabe o que é isso? Na época eu pensei, será que é um bug do jogo? Não é. Na época eu pensava que era um bug do jogo. Depois, quando o Shinji Mikami deu essa entrevista, falou que ele retrocedia a dificuldade caso você morresse muito. Isso que eu ia falar, é um algoritmo lá, não sei se é um algoritmo ou algo do tipo, é uma programação especial que é dificuldade dinâmica. Por exemplo, se você tá morrendo muito, o jogo te deixa mais fácil. Mas se você for muito bem no jogo, o jogo fica mais difícil. Sim, cara, é muito foda. Quanto melhor seu rating de ataque, sua mira, seu rate de acerto. É uma IA do jogo que vai te talhando. Isso em questão de game design é uma coisa boa e uma coisa ruim. Por quê? Porque você facilitando pro jogador, ele não adquire experiência. E você dificultando pro jogador, ele também não adquire experiência. É aquela coisa assim, se você morre muito... porque Pera. Porque aquela coisa não, assim, não tô falando dessa parte de jogos, tô falando na parte psicológica. Se você facilita pro jogador em questão, ele morreu 30 vezes, vamos tirar 2 inimigos. Ele não vai ter a experiência de superar aqueles 2 inimigos. Então daí o que acontece? Se você jogar muito bem e aparece mais 3 inimigos, ele não vai ter a experiência de ter superado aqueles 3 inimigos antes de ter acontecido, entendeu? Só que isso tá cagando andando, porque naquela época eles já estavam começando a perceber que assim, tem um público que está cagando e andando para a dificuldade e só quer terminar. Sim. E tem um público que quer que seja difícil. Foi aí que foi a grande jogada Resident Evil, que eles tocaram. Que o cara, quando morre muito, ele tá cagando e andando. Ele não quer superar a dificuldade. Ele só quer chegar no final. Sim. E não sei se vocês repararam, mas, cara, uma coisa que eu acho maravilhosa no Resident Evil 4... Esse jogo revolucionou por causa disso. Resident Evil 4 é de todos os Resident Evil, muito provavelmente, o que tem o melhor fator replay, cara. Nossa. Cara, tanto que até hoje ele é relançado.
Até hoje ele fica sendo lançado nos videogames nos novos consoles. Ele tem o maior fator replay, cara. Você tem vontade de querer jogar aquela porra de volta, do começo ao fim. Eu sou assim, pelo menos. Por causa que a história também prende bastante. Não, prende bastante, mas é um jogo que me motiva a fazer isso, assim, tipo, a jogabilidade. E os Quick Time Events daquele jogo eram bem feitos. Muito bem feitos. Eu acho que o melhor exemplo de Quick Time Event é o Resident Evil 4, até hoje, assim. Não, 23. Não, 23? Caralho. Já foi quase 2 horas. 2 horas. Cara, tá, então parte 2. Vocês querem continuar uma parte 2 na próxima semana? Como é que vai ser? Não, faltam 5, 6 e 7, qual? Não, mas a gente vai falar bastante, porque a gente vai começar a relacionar ainda, porque tem os Não, tipo assim, o que a gente pode fazer? Vamos falar de todos eles, aí num outro a gente faz uma dentro do que é. Não, fazer uma parte 2, eu acho melhor. Eu acho melhor. A gente para na 4, porque os 5, 6 e 7 tem bastante coisa pra falar. Tem bastante coisa pra falar. E os Revelations, cara. Outra porque o 5 aqui vai explicar tudo. O 6 eu sei de cor, o 6 eu sei de cor e salteado. E o bom é que o 5 é que vai começar, o 5 é que vai explicar todo o início da Umbrella, por que ela surgiu, como que ela surgiu, blá, blá, blá. Guerreiros, então nosso barco vai dar uma pausa. Vamos jogar a âncora. Mas a gente vai voltar. A gente vai ver 3, depois a gente volta. Isso. É hoje? Não, é durante essa semana. Durante essa semana, Caboclão. Só que aí a gente vai saber como que vai ser o remake do 2, não nível 2, daí a gente fala. Exatamente. Não, é isso que lembrando que pra quem curte tem o remasterizado do Dark Souls. Aí, ó. E não veja o filme Resident Evil. Não veja, pelo amor de Deus. Não, veja, se você quiser ver o 1, veja. Assista um que ele é bom, porque depois o resto é uma Não, bosta. na verdade sim, tudo só pela Mila Jovovich. E Mila Jovovich merece. Na verdade, veja, mas lembre que não tem nada a ver com o jogo. Não tem nada a ver. Galera, não percam a parte 2 de Macaco Pirata Resident Evil 22 anos. Isso aqui pode ter mais gente ainda. Pode ter mais gente indo na parte 2. Pode ter. O mestre do pau dando tchau. Fui. Falou. Vai cagar o faxineiro. Yo!